chamar a atenção de vocês é quem tiver interesse, num resumo, vejam bem, a aula de hoje tem muito a ver com a minha tese de doutorado, que foi editada pela Raíssa agora em dezembro, que é esse Direito, Autoritarismo e Mudança Socioeconômica, que tem mais de 500 páginas. Né? Se vocês quiserem pegar um resumo disso, um resumo que eu digo é uma avaliação do que foi a questão do direito do desenvolvimento no Brasil, eu sugiro que vocês leiam uma aula inaugural que eu dei na pós-graduação, na inauguração da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em Direito, e saiu publicado no Cadernos Direito GV, Seminário 26, volume 5, número 6, novembro de 2008. Ou seja, é uma apresentação, a minha uma aula inaugural do que seria a relação direito e desenvolvimento, porque isso foi criado pela Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, quando, na realidade, esse era um tema que já vinha há algum tempo sendo discutido de uma forma esparsa pela Fundação Getúlio Vargas, de um lado, pela própria Faculdade de Direito, de outro lado. E é curioso como isso cresceu na Faculdade de Direito, menos um pouquinho pela relação do Departamento de Direito Econômico e mais pela Sociologia do Direito, que teve um maior número de teses sobre esse tema. Vale a pena, quem tiver interesse, tem muita coisa a ver com o pano de fundo da aula de hoje. A aula de hoje é uma aula que envolve exatamente a questão do direito com o desenvolvimento, envolve a questão weberiana da legitimação pelo procedimento, ou da legitimação pelos resultados, e, ao mesmo tempo, a questão da legitimidade a priori. Vale muito a pena vocês lidarem com essa questão. Essa questão vai ser, a meu ver, muito debatida agora, redebatida agora, com as análises que estão sendo feitas pelo golpe de 64, a respeito do golpe de 64. Bom, podemos começar. Eu gostaria de dizer que a aula de hoje é uma aula em que eu vou tentar trazer à tona algo que eu já passei para vocês em outros momentos, mas eu vou aprofundar um pouco. E, basicamente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que, além de ter sido objeto da minha tese de doutorado, ele está por trás de toda essa dimensão weberiana de ética de responsabilidade e de ética de convicção. É um dos momentos mais importantes do Brasil contemporâneo. Talvez tenha sido, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tenha sido a maior intervenção que o Estado brasileiro fez na economia brasileira, e a ideia era, basicamente, uma ideia muito ambiciosa, o momento mais ambicioso da ditadura militar, um momento dirigido por um presidente com uma formação alemã, que tinha origem alemã, mas uma formação luterana, que trabalhava o tempo todo com a ideia de que os fins justificavam os meios, ou seja, dentro de uma ética de convicção, deixando de lado a ética de responsabilidade, ou seja, trabalhando o tempo todo com uma intervenção brutal no sistema econômico. Para vocês terem uma ideia, não é? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento representa, de um lado, o auge da ditadura militar, mas também o maior fracasso da ditadura militar. A partir daí, o fracasso da ditadura militar ficou tão evidente que ele vai durar, depois que sai o Geisel do poder, em 1979 e 80, a ditadura vai durar mais 5 anos e termina de uma forma absolutamente melancólica. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, antes da ditadura militar, antes do governo Geisel, antes do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, portanto, ali na altura de 1970, governo Médici, não? O Brasil devia alguma coisa em torno de 6 bilhões de dólares a bancos estrangeiros, e o juro no mercado internacional era um juro negativo. Quando termina o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, quando ele se desmancha como sorvete ao sol, e o Geisel termina o seu mandato, só para vocês terem uma ideia, após o fracasso do segundo PND, a dívida brasileira no exterior já era de 100 bilhões, quer dizer, ela vai pular de 6 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, e os juros no mercado internacional estavam acima de 6%. Quer dizer, quando Geisel assume, a dívida brasileira de 6 bilhões de dólares e juros negativos do mercado internacional. Quando ele entrega o poder, fracassado pelo segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, essa dívida já está em algo em torno de 100 bilhões de dólares e, no mercado, a taxa de juros é de 20%. Na média, é de 20%. Para vocês terem uma ideia do desastre que foi.
Basicamente, o que eu quero é chamar muito a atenção para este período. Este período é um período do qual nós, de alguma forma, não nos livramos até hoje. Um pouco, eu não conheço pessoalmente o Lula, mas eu conheço pessoas que conhecem o Lula, são amigos do grupo dele. Essas pessoas me dizem que ele tem um certo fascínio pelo segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Muito que ele fala a respeito das empresas, o que ele tem falado a respeito da Vale do Rio Doce, que a Vale do Rio Doce deveria ser gerida, ainda que seja hoje uma empresa privada, que ela deveria ser gerida a partir dos interesses do desenvolvimento, do projeto de desenvolvimento do atual governo, quer dizer, não usa a expressão deveria ser gerida a partir dos interesses brasileiros, não, ela deveria ser gerida a partir da ideia de desenvolvimento do atual governo brasileiro, tem muito a ver com o segundo PND. Eu mesmo me lembro que quando o Lula, quando vai ser eleito, no seu primeiro mandato, 3 dias antes, ele vai ao estado de São Paulo, acho que eu já disse isso para vocês anteriormente, mas ele vai ao estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, participar de um almoço. Tem 2 momentos, a saída dele ao estado, tem um momento fechado e tem um momento aberto. O momento aberto é quando ele sai da diretoria, sai do almoço da diretoria e desce e vai à redação. E aí é aberto. Mas tem um almoço que estava fechado só com diretores e os editores e editorialistas da empresa. E aí, em 3 vezes, o Lula toca, estava praticamente eleito, quer dizer, nós já tínhamos o Datafolha dando o Lula como eleito, no segundo turno em cima do Serra, e ele estava eufórico, e ele dizia que o governo dele ele tentaria retomar o projeto de governabilidade do Geisel no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Naquele momento, como ele ainda não estava eleito, ainda que a gente tivesse ali a confirmação de que ele estaria eleito, a assessoria dele tocava nele e dizia calma, sem contar o fato de que o segundo PND é fruto de uma ditadura militar. Então, vai devagar. Né? O Lula não gostou nem um pouco, depois mudou de assunto, voltou novamente a mencionar o gás e o segundo PND, o pessoal dele voltou novamente, a assessoria voltou novamente a segurar um pouco. Novamente, eu percebi que ele não gostou muito daquilo, e logo em seguida ele volta, e quando a assessoria de relações públicas dele e eleitoral vai tocar no assunto, ele solta um palavrão e diz o seguinte: vocês querem parar de encher minha paciência? Não é? E naquele momento fica evidente que a visão de mundo dele era uma visão baseada numa intervenção do Estado na economia, nos moldes do segundo PND, nos moldes do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O que é o segundo PND? Por que o segundo PND é importante? Porque o segundo PND é o momento em que o Brasil tenta justificar a intervenção do Estado na economia mediante um projeto absolutamente ambicioso, um projeto que tinha como objetivo dotar o país de uma infraestrutura comparável, uma infraestrutura, dotar o país, entre 1974 e 1979, dotar o país de uma infraestrutura quase idêntica àquela dos países ricos da década de 1970. Ao mesmo tempo, quer dizer, a ideia era também investir em infraestrutura dentro de uma perspectiva que levasse o país a, vamos dizer, não ter problemas de infraestrutura no seu ritmo acelerado de desenvolvimento econômico até mais ou menos o período de 2000. Ou seja, ali na altura de 1974, o Geisel imaginava, não é, trabalhar com a possibilidade de um projeto de suprir todas as necessidades de infraestrutura, todas as necessidades de logística que o Brasil precisaria até o ano 2000 para, vamos dizer, incorporar-se na economia desenvolvida dentro de uma estratégia de crescer a partir de química pesada, bens de capital, equipamentos pesados, fontes alternativas de energia. Quer dizer, a ideia que o Geisel tinha num determinado momento era um pouco de delírio, no sentido de sanar todos os déficits de infraestrutura, ou seja, investir em portos, investir em aeroportos, investir em rodovias, investir em redes de exportação na base de avião, por exemplo, e coisas desse tipo. Quer dizer, era um projeto extraordinariamente ambicioso. Esse projeto foi feito quando o Geisel originariamente era o presidente da Petrobras. Ele era o presidente da Petrobras ali na altura de 1970 e tinha a assessoria do João Paulo dos Reis Veloso e do Carlos Langoni, Carlos Geraldo Langoni. Ambos vinham da Fundação Getúlio Vargas e foram aqueles dois que redigiram para ele o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e ele mantinha, antes mesmo de ser presidente, ele mantinha reuniões regulares com esses dois economistas, importantes economistas, ambos falecidos, que fizeram o segundo PND. Né? Qual é a estratégia do segundo PND? O que é que acontece ali com o Geisel? Não é? São vários os fatores. O primeiro fator está no fato de que a assessoria econômica do Geisel, antes de chegar à presidência da República,
percebeu que havia um certo ritmo de declínio, quer dizer, embora o Brasil viesse crescendo satisfatoriamente nos anos 60, depois da ditadura, a ideia é de que, a percepção era de que ele começava a se esgotar. Aquele modelo de crescimento baseado no setor automobilístico, no eixo automotriz, começava a se esgotar. E começava a se esgotar, ainda que de uma forma lenta, mas trazia uma informação que, de certo modo, preocupou o governo Geisel. Qual era a preocupação? Era o fato de que a taxa de crescimento demográfico não vinha caindo na mesma proporção da queda da taxa de crescimento econômico. O ritmo da taxa de crescimento demográfico era muito alto, embora o ritmo da taxa de crescimento econômico viesse declinando. Portanto, a projeção feita pela equipe econômica do Geisel é que, a médio prazo, isso levaria as novas gerações, quando ingressassem no mercado de trabalho, a não ter mercado de trabalho suficiente para que esse pessoal mais jovem fosse absorvido. Ou seja, ali na altura de 1973, quando o Geisel já está eleito presidente da República e vai assumir no março de 1974, ele já tem estudos mostrando que ou ele acelera o ritmo de crescimento da economia, ou ele induz a economia a voltar a crescer num ritmo rápido, ou, a médio prazo, ele, quando saísse do governo, ele começaria a esbarrar nesse problema que é a taxa de crescimento, a taxa de natalidade era alta, a taxa de crescimento da população era alta, o ritmo da taxa de crescimento da população vinha numa velocidade um pouco maior do que a velocidade do crescimento econômico, o que significa, portanto, a médio prazo, uma espécie de desequilíbrio entre essas duas taxas e, portanto, isso levaria a um forte processo de desemprego. Não nos esqueçamos que, em 74, eram apenas 6 anos depois de 68, e de 68, os militares estavam muito, vamos dizer, preocupados com o retorno de movimentos estudantis, de protestos estudantis e coisas do gênero. Né? Eu me lembro muito da frase do coronel Passarinho, dizendo, olha, falando aqui de São Paulo, o Tietê não é o Sena e nós vamos intervir, intervir de uma forma nem que seja violenta. Não é? E no ato de discussão do ato 5, no dia 13 de dezembro de 1968, tanto o ministro da Fazenda, Delfim Neto, quanto o ministro Jarbas Passarinho, os dois disseram claramente isso: às favas os escrúpulos democráticos. Quer dizer, vamos agora, finalmente nós vamos ter a possibilidade de editar um ato institucional que dá plenos poderes ao regime revolucionário e, com isso, nós podemos desenvolver o Brasil claramente sem ter a oposição e mesmo o judiciário segurando as nossas iniciativas. E, com isso, nós vamos nos legitimar com o tempo pelos resultados que viermos a oferecer. Isso era algo que já vinha sendo discutido pelo Ministério do Planejamento no governo Castelo Branco, com a figura do ministro Roberto Campos de Oliveira. Não é? A ideia era, vamos trabalhar com uma legitimação a posteriori, vamos assumir, sim, que somos um regime fechado, vamos assumir que somos um regime ditatorial, mas vamos nos justificar a médio prazo pelos resultados que nós viemos a oferecer, modernizando a economia brasileira, trabalhando no sentido de deslocar o eixo do desenvolvimento para novos eixos que agregassem maior valor e gerassem empregos de qualidade a médio e longo prazo para o Brasil. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o Brasil ingressa numa nova, vamos dizer, etapa do seu desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico acelerado começa ali na altura dos anos 40, 30, 1937, quando Getúlio dá o golpe e consegue criar um projeto. Esse projeto é um projeto que vem muito influenciado pela missão Morris Cook. Essa missão Morris Cook foi uma missão de economistas americanos que veio para o Brasil. Essa missão veio para o Brasil ali na altura de 1933, 34, 35. Vieram várias missões americanas, mas a mais conhecida de todas elas é a missão liderada pelo economista Morris Cook. E o Morris Cook dizia que o Brasil deveria, não é, acelerar o seu processo de industrialização, com ênfase, não é, no aproveitamento dos recursos naturais. E Getúlio vai, de alguma forma, trabalhar, né, adotando as diretrizes da missão Cook. A missão Cook era uma missão que veio dentro da lógica de desenvolver a América Latina nos anos de 1930 e fazendo com que houvesse uma espécie de profissionalização das ideias de gestão econômica, de formulação de projetos de desenvolvimento com médio e longo prazo. Não apenas o Brasil se preocupasse com as taxas de crescimento econômico, mas se preocupasse com a qualidade desse crescimento econômico. E a qualidade desse crescimento econômico deveria estar atrelada a um projeto de médio e longo prazo de desenvolvimento, de planejamento. Então, com essa ideia, não é, da missão Cook, enfatizar
a industrialização brasileira com o melhor caminho para o aproveitamento dos recursos naturais, o que vocês vão ter ali, basicamente nos anos 1940, é a criação, em 1934, do Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1937, da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, em 1942, a criação da Comissão de Controle e Abastecimento. Em 1944, a criação do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. E em 1945, a criação do Conselho de Planejamento Econômico. Quer dizer, vocês vão perceber que entre 1934 e 1945, nesses 10 anos, nesses 11 anos, Getúlio vem dentro de uma lógica de aparelhar o poder, de reestruturar a máquina federal, para que ela viesse formular um projeto de crescimento de um Brasil desenvolvido, um Brasil que se desenvolvesse pelo setor industrial, que desse o passo de sair de uma economia dependente da, vamos dizer, exportação de produtos primários para a industrialização induzida pelo Estado, para a industrialização induzida por um projeto de poder. Então, com isso, ele no primeiro momento, com as assessorias das missões americanas, o governo Getúlio, notadamente depois de 1937, começa isso antes, vai criar o DASP antes, mas ele começa, num determinado momento, a aparelhar o Estado, a modernizar o Estado, para que ele fosse capaz de formular, implementar e executar um projeto de desenvolvimento industrial pensado em termos de médio e longo prazo. Com isso, então, ele vai criar, como eu disse, em 1934, o Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1937, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, em 1942, a Comissão de Controle e Abastecimento, em 1944, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, e em 1945, o Conselho de Planejamento Econômico. Quando nós fazemos uma avaliação do que foi o governo Geisel, muitos anos depois, nós vamos perceber que ele segue mais ou menos o mesmo roteiro. Ou seja, nós vamos perceber que há uma forte presença do Estado na economia brasileira, no governo Geisel, e há uma forte presença do Estado na economia brasileira por meio da administração indireta, por meio de, não de autarquias, mas por meio da criação de sociedades de economia mista ou de empresas públicas. Quer dizer, Geisel vai, de certo modo, fazendo com que haja um forte processo de expansão da máquina pública a partir da administração indireta, a partir de empresas especialmente criadas dentro de uma lógica de fazer com que nós pudéssemos ter um tripé capaz de conduzir o desenvolvimento industrial brasileiro. Esse tripé era fortemente baseado, primeiro, nas empresas públicas, criando as condições para que o Brasil permitisse que as empresas privadas brasileiras crescessem e, ao mesmo tempo, trazer também tecnologia que viesse de fora e essa tecnologia viesse importada. O Brasil não tinha dinheiro para importar essa tecnologia, portanto, o Brasil trabalhava com a ideia de um mercado fechado. Quer dizer, eu vou atrair uma tecnologia oferecendo aos produtores privados, europeus e americanos, que quiserem vir investir no Brasil, trazendo a sua tecnologia, eu não tenho dinheiro para pagar por essa tecnologia. Em troca da chegada deles, trazendo essa tecnologia, eu vou trabalhar com o mercado fechado, eu vou trabalhar com o mercado protegido. Aqueles que entrarem, não é, dentro de uma lógica de cooperação e assessoria tecnológica para as empresas privadas brasileiras, dentro de um projeto baseado naquilo que se chamou na época de uma tríplice aliança, a empresa estrangeira, a empresa estatal brasileira e a empresa privada brasileira, a ideia era formar, não é, uma espécie de um tripé. Esse tripé era um tripé protegido contra a concorrência externa, ou seja, Geisel vai trabalhar muito naquela lógica varguista de ampliar ainda mais os mecanismos de controle das importações de produtos que pudessem, de certo modo, quebrar um pouco a espinha dorsal daqueles brasileiros, daquelas empresas brasileiras, tanto as públicas quanto as privadas, que vinham se associando a empresas estrangeiras dentro de uma lógica de um Brasil grande potência, dentro da lógica de que o Brasil deveria continuar trabalhando um pouco com aquela perspectiva de 50 anos em 5, que era a lógica do Juscelino. Geisel tinha um pouco essa dimensão, quer acelerar o ritmo de crescimento econômico. Né? Então, ele vai seguir um pouco esse modelo varguista. Né? No fundo, ele fazia uma avaliação positiva do modelo varguista e dizia que o problema do modelo varguista era recuperar suas taxas de crescimento econômico com um ritmo mais veloz. Mas, para isso, o Brasil precisava o quê? Deslocar o eixo do seu desenvolvimento para novas áreas. Um pouco do que Geisel falava era no sentido de que nós crescemos muito com o setor automotriz, mas agora nós precisamos agregar mais tecnologia, nós precisamos agregar mais tecnologia para a estrutura econômica brasileira, e isso exigirá que a gente defina um novo eixo, não é? E isso decidirá, isso vai exigir que nós tenhamos a necessidade de definir um novo eixo.
Vejam o que vai acontecer do ponto de vista do governo Juscelino e comparem um pouco o que vai acontecer com o governo Geisel. O governo Geisel se inspira muito no governo de Juscelino, no governo varguista. Não é? Não nos esqueçamos que Vargas é um daqueles que vem com a Revolução de 30, lá atrás, quando eram simples tenente, né? Ele e o irmão Orlando eram homens que tinham uma visão do Brasil grande potência, eram homens que tinham a visão de uma intervenção do Estado na economia. O próprio Geisel chegou a ser secretário da Fazenda na Paraíba, nomeado pelo próprio Vargas. Não é? Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que vocês vão perceber que há uma tentativa do governo Vargas, lá atrás, de fazer uma reforma do Estado. Essa reforma leva, como eu mencionei a vocês, em 1934, à criação do Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1937, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, em 1942, a Comissão de Controle e Abastecimento, em 1944, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, e em 1945, o Conselho de Planejamento Econômico. Quais foram os instrumentos que lá atrás Getúlio utilizou? Em 1941, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, vai criar a Companhia Nacional de Navegação Costeira, vai criar a Companhia Vale do Rio Doce. Em 1942, ele vai criar a Fábrica Nacional de Motores. Em 1952, vai criar a Companhia Nacional de Álcoolis. E no período democrático, entre 1951 e 53, ele vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que Geisel vai acrescentar uma função social, e aí o BNDE vai ficar BNDES, né? Mas vejam, Geisel vai, mais uma vez, utilizar uma das ferramentas que foi criada pelo Getúlio para acelerar o desenvolvimento econômico brasileiro. Ele vai reestruturar o antigo BNDE, vai criar o BNDES a partir do BNDE, ele vai criar linhas de financiamento, notadamente para discutir questões de conurbação, notadamente para discutir uma tentativa de descentralizar a industrialização brasileira do eixo da Dutra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Não é? Então, com isso, o que vocês têm aí? Vocês têm, de um lado, a ação estatal. Quer dizer, a reforma do Estado, a criação de agências, a criação de conselhos, a criação de comissões capazes de pensar o planejamento. E, ao mesmo tempo, instrumentos para poder fazer esse tipo de desenvolvimento. Não é? E, nesses instrumentos, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber claramente que o Brasil ali entra num capitalismo de Estado, ali na gestão varguista, entra num capitalismo tardio, entra num capitalismo induzido de cima para baixo pelo Estado, um capitalismo de viés corporativo, neocorporativo, um capitalismo dirigido pelo Estado, um capitalismo trabalhado o tempo todo, permanentemente, sob a forma de um projeto de poder desenvolvido por tecnocratas da Fundação Getúlio Vargas, fiéis a 64, que tinham trabalhado com Otávio Gouveia de Bulhões, que era vinculado à Fundação Getúlio Vargas, e, ao mesmo tempo, a Escola Superior de Guerra, que foi criada em 1949, depois que Castelo Branco e a equipe do Geisel não pôde combater na Segunda Guerra Mundial, porque ele era um militar, ele e o Orlando, o irmão dele, eram militares de origem alemã, e, portanto, eles não poderiam combater alemães, eles ficaram no Brasil. Mas o Castelo foi, e o Castelo era o grande líder deste grupo ao qual o Geisel pertenceu, inclusive tendo sido chefe da Casa Militar do próprio Castelo Branco em 1964 a 1966. Mas o que eu quero dizer é que este é o modelo varguista que, de certo modo, é replicado, ele é reformado, ele é ampliado, ele é modernizado pelo governo Geisel, dentro da lógica, dentro dessa ética chamada ética de convicção. Os militares têm uma ética de convicção, e essa ética de convicção é aquela ética com base na qual nós vamos tendo os militares sendo criando o que eles chamam de valores nacionais, o espírito nacional, o que o Brasil tem de melhor, a ideia de que quem não está de acordo com o governo que saia, Brasil ame ou deixe, e coisas desse tipo. Não é? Deixa só um minuto aqui, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu não sei onde eu botei, porque... Bom, eu não sei onde eu botei, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês era exatamente para essa questão. Não é? A questão do capitalismo tardio a partir de valores militares. Não é? Portanto, Geisel procura trazer para o que ele chama de regime militar uma função que seria a função de industrializar o Brasil, e dentro de uma liderança que era uma liderança sustentada nos valores militares. Os militares comandam, a nação obedece. Os generais comandam, os demais oficiais obedecem. E, num certo sentido, ele tenta trazer para dentro do governo dele a tecnocracia. Não é? A tecnocracia dentro de um projeto de poder.
não é? Já no governo anterior a ele, o governo Médici, o que vocês tinham ali foi uma tentativa. Médici era uma figura muito mais fraca do que o Geisel, e Médici procurou, de certo modo, trabalhar um projeto de Brasil grande potência, dentro de uma visão militar de controlar a Amazônia. Daí, então, o que vocês tiveram, a tentativa de criar a rodovia transamazônica para garantir a soberania brasileira, e ele foi trabalhando com o que a gente chamava de híbridos, não é? Militares que tinham saído do exército e se tornado políticos, não é? Então, era o caso do próprio Passarinho, era o caso do Costa Cavalcante, general Costa Cavalcante, e coisas desse tipo. O Geisel trabalhou o tempo todo numa aliança com a universidade, uma aliança técnico-burocrática, não é? E, a partir daí, vocês têm, portanto, o quê? Vocês têm o deslocamento da sociedade dos anos 40 até o governo Geisel, o deslocamento de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial de massas, um processo de industrialização acelerado, e isso tudo com reformas de base dentro de uma estratégia de modernização e dentro de uma estratégia de independência econômica, ou seja, o Brasil queria, com Geisel, o Brasil queria sair de uma dependência fortemente tradicional americana e caminhar para uma linha cada vez mais independente. Tanto que as relações Brasil e Estados Unidos sempre foram muito difíceis no governo Geisel. Geisel procurou, com a assessoria do Antônio Silveirinho, ministro das Relações Exteriores, Antônio Silveira, trabalhar o tempo todo em abrir novas relações com a Europa, abrir relações com a África, não é? E, com isso, buscar novos parceiros econômicos, não ficando na dependência da, vamos dizer, economia americana. Daí, então, a tendência dele de buscar nova tecnologia nuclear para Angra dos Reis com tecnologia alemã, daí a tentativa dele de fazer uma série de acordos com a Europa e coisas do gênero. Não é? Nesse sentido, o que é que nós vamos ver? O que nós vamos ver é que Geisel tem uma percepção, primeiro, de que, tendo sido presidente da Petrobras, ele vai perceber que, num determinado momento, pode haver uma oscilação no mercado do petróleo em função da crise, em função daquele projeto que eu já mencionei em aulas anteriores a vocês, que os países árabes fizeram ali na altura dos anos 70. Na altura dos anos 70, os países árabes mandaram, sheiks dos países árabes mandaram seus filhos estudarem em Oxford e Cambridge, e quando eles voltam com o título de PhD, eles descobrem uma coisa que hoje é elementar, mas que vai ser responsável pela crise do petróleo e pelo desmonte do modelo de capitalismo organizado pós-Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, o capitalismo da pós-Segunda Guerra Mundial era baseado no setor automotriz. O setor automotriz era um setor que era inclusivo em matéria de emprego, quer dizer, trabalhava no sentido de gerar emprego para absorver aquela mão de obra ociosa que tinha lutado na Segunda Guerra e tinha voltado aos países de origem e não tinha uma formação universitária. Portanto, expandir no setor automotriz era ter um pouco a ideia de incorporar essas novas gerações no mercado de produção automobilística, não no mercado de mobilidade urbana. Em segundo lugar, não é? O petróleo era um recurso barato, o preço do barril era barato e, ao mesmo tempo, a oferta era abundante. O que os filhos dos sheiks perceberam é que o crescimento, a expansão do crescimento do capitalismo do pós-guerra, notadamente nos Estados Unidos e na Europa, vinha ampliando brutalmente as importações de óleo bruto dos países árabes. E os países árabes perceberam que, mantido o ritmo de crescimento, eles teriam o esvaziamento dos seus postos, eles teriam o fim dos seus poços de petróleo mais rapidamente do que eles imaginavam. Portanto, eles quiseram, de certo modo, diminuir a oferta de óleo no mercado, aumentar o preço do barril, para que eles tivessem uma espécie de uma janela de 50 anos para que os países árabes pudessem se reinventar de natureza econômica a partir aí de uma série de assessorias, notadamente assessorias feitas por universidades inglesas. Não é? Notadamente, isso vai gerar a crise do petróleo, e isto foi, de certo modo, intuído pelo Geisel, mas não percebido bem. Ele foi um presidente da Petrobras que subestimou, num determinado momento, o alcance. Ele sabia que viria algum tumulto nessa área, né, de oferta de óleo diminuir, aumentar o preço do barril, mas nunca imaginou que isso chegaria a uma situação em que, quando ele assume, o preço do barril é $1,50, e quando ele entrega ao governo, em 1979, 80, o preço do barril é de $36. Não é? O que vai acontecer? Toda a lógica do governo de Geisel foi no sentido de tentar trabalhar com a ideia de um Brasil desenvolvido. Não aquela ideia do Médici, Brasil grande potência, mas, como eu disse, um Brasil que tivesse uma infraestrutura que fosse igual a dos países ricos, ao mesmo tempo que tivesse equipamento, saísse da área, vamos dizer, de automóveis e fosse para a área de equipamentos pesados, saísse da área de automóvel e fosse também para a área de bens de capital, buscasse novas fontes alternativas de energia e coisa do gênero. Não é? O que é que nós vamos perceber?
nós vamos perceber que, a partir daí, Geisel vai tentar deslocar o eixo do crescimento econômico do setor automotriz para o setor petroquímico. Ou seja, foi um erro. Não é? Ao mesmo tempo em que foi um erro, ele era um homem muito turrão, um homem difícil, um homem que tinha as suas certezas, era um homem que tinha, como eu disse, depois que ele perdeu o filho aqui em Quitaúna, que morreu atropelado por um trem, ele ficou um homem muito duro ainda, já era duro, ficou mais difícil, um homem que tinha uma intervenção na economia nos mínimos detalhes, fazia questão de discutir os mínimos detalhes. Eu me lembro, não sei se eu já disse isso a vocês, mas eu contei isso nesse debate da USP na sexta-feira, que eu, naquele momento, estava já no conselho, estava indo para o conselho, integrar o Conselho de Economia e Sociologia da Federação do Comércio aqui de São Paulo, que funcionava aqui na rua Vila Nova, não é na Paulista, não é onde hoje, ali na 9 de Julho, e esse grupo todo de empresários que dependia do conselho, o conselho fazia estudos, esse grupo marcou uma conversa com o Geisel para discutir um projeto que interessava a Federação do Comércio, a FEComércio. O Geisel os recebeu, pediu muitas desculpas, porque deu um chá de espera de 20 minutos, e disse o seguinte: olha, eu estou aqui revendo o aumento da praça, o aumento do preço da tarifa de táxi da Praça de Curitiba. Eu não confio muito na minha assessoria aqui no Planalto. Portanto, nesse momento eu estou. Ele estava com uma máquina, aquelas antigas máquinas, me falta o nome dela, de calcular, tinha uma manivela aqui. Ele estava com uma daquelas máquinas refazendo os cálculos do aumento da tarifa de preço da Praça de Curitiba. Quer dizer, era o presidente da República. O presidente da República, que tinha como projeto reindustrializar o Brasil e caminhar na linha de colocar o Brasil no país, como um país entre os países desenvolvidos, ele perdia tempo refazendo a análise, refazendo os cálculos do aumento da tarifa de táxi na Praça de Curitiba. Isso dá a dimensão do perfil intervencionista e centralizador do então presidente Ernesto Geisel. O que ele vai, de certo modo, tentar fazer basicamente, no segundo PND, trabalhar na linha de um projeto que seria o grande projeto do golpe de 64. O grande projeto do golpe. Se nós olharmos bem, o golpe vai ter um presidente como Castelo, que vai criar o plano de ação estratégica do governo, que é um plano que, curiosamente, foi feito por duas figuras liberais. Roberto Campos, que era um liberal, e Otávio Gouveia de Bulhões, que era um liberal. Portanto, é curioso que nós tenhamos tido, em 64, um projeto militar de desenvolvimento feito por dois liberais. E esse projeto, depois, vai, de certo modo, ser desmontado pela uma série de crises, pelo pragmatismo do general Costa e Silva e pelo pragmatismo do então ministro Delfim Neto. Todo mundo sabe que o general Costa e Silva pode ter sido um brilhante aluno nas academias militares, mas era um homem que, do ponto de vista de refinamento intelectual, não tinha nenhum. Era um homem que, no fundo, gostava de jogo, gostava de ser aliciado, e era um homem que, de certo modo, não tinha condições de liderar um regime que o Castelo havia deixado. Tanto que o Castelo dizia, todo mundo diz que eu sou um homem que não tem pescoço, mas eu vou, infelizmente, deixar o governo para um homem que não tem cabeça. E ele temia muito que Costa e Silva perdesse o controle da situação e, ao mesmo tempo, ele não confiava, o grupo castelista jamais confiou no excesso de pragmatismo, no excesso de maquiavelismo do ministro Delfim Neto. Então, vocês vão ter, depois, Costa e Silva sendo afastado do poder por doença, vem o Médici, que era um homem que, no fundo, segurou a ditadura no momento em que generais de 3 estrelas e não de 4 estrelas imaginaram que poderiam ser presidente da República, notadamente o general Afonso Albuquerque Lima, que era um general da Arma de Engenharia e que era o líder dos jovens generais e que tinha um projeto de desenvolvimento acelerado para o Brasil e que era um homem terrível do ponto de vista do seu reacionarismo, do seu conservadorismo, mas houve um momento em que o Exército não aceitou que generais de 3 estrelas pudessem ser presidente do Brasil e, para pacificar a situação, colocaram um homem que vinha do setor de informações, que era o Geisel, que era o Médici, e que fez um governo absolutamente na mão novamente do Delfim, mas baseado o tempo todo na perseguição, na tortura, na violência e coisas desse tipo. Depois vocês vão ter o Geisel. Geisel retoma, um pouco da racionalidade decisória deixada pelo Castelo. Então, vocês vão ter aí dois grandes momentos. Um momento do Castelo e um momento, estou justificando a ditadura, mas estou dizendo que a ditadura tem dois momentos ambiciosos, mas esses são momentos racionais. Castelo, por um lado, e a sua continuidade depois com o Geisel, mais à frente, em 1974, 10 anos depois da ditadura ter começado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a lógica geiselista é uma lógica muito clara. Desenvolver o Brasil
Mas para desenvolver o Brasil, nós temos, não é, de acelerar o processo de crescimento econômico. Esse processo de crescimento econômico foi inteiramente construído lá atrás pelo Getúlio, e esse modelo é um modelo que começa em 37, leva a 50 anos em 5 com Juscelino. Os anos 50 são anos de forte industrialização, de forte urbanização, e a partir daí nós temos uma série de problemas que são problemas dramáticos. Não é? Quais são os problemas dramáticos? Eu comecei na sexta-feira, dando a minha exposição lá na USP, dizendo exatamente isso. A morte do Getúlio, o suicídio do Getúlio, atrasou o golpe de 64. O golpe de 64 era para ter sido, ele foi planejado, ele foi pensado para ter sido ocorrido antes de Juscelino assumir. Não é? Portanto, o Brasil entrou no golpe com muito atraso. Não é? E nesse atraso, o que vocês estão percebendo é que os militares tinham criado a Escola Superior de Guerra, tinham avaliado o governo varguista, tinham avaliado o Juscelino, que foi o desenvolvimento de 50 anos em 5, com o plano de metas de Juscelino, e tinha um projeto de poder de desenvolvimento acelerado nacionalista para o Brasil. Não é? E isso foi fruto do que eles fizeram vindo da Segunda Guerra Mundial, criando a Escola Superior de Guerra e pensando, a partir daí, que eles não mais seriam um poder moderador, mas que eles seriam um policymaker. O que significa isso? Significa, em outras palavras, que o Exército, na gestão do Castelo, na gestão principalmente do Geisel, tomou consciência de que eles não poderiam mais ser apenas e tão somente o poder moderador de um poder civil que entrava em crise. Eles deveriam ser, acima de tudo, um policymaker. Então, não temos por que ficar tutelando o político. Vamos nós dirigir o país. Vamos nós formular um projeto para o Brasil. Nós vamos agora nos tornar formuladores de políticas públicas. Não é? Formuladores de políticas públicas. Nós vamos nos transformar policymakers, quer dizer, formuladores de políticas estruturantes para o Brasil. Em vez de tutelarmos os militares, tutelarmos os civis, e de vez em quando temos de intervir para evitar a corrupção, nós vamos ter nós mesmos, com os nossos valores, de caminhar nessa linha. Não é? Então, é o que vai acontecer com o Geisel. E com isso, o que ele tenta? Ele tenta, não é? Ele percebe a necessidade de adensar a qualidade, de adensar a profundidade da industrialização brasileira. E, nesse sentido, ele vai partir da premissa de que tudo que o setor automotriz podia dar, já havia dado. Portanto, agora a necessidade era manter o setor automotriz e caminhar na linha de, vamos dizer, encontrar um novo eixo econômico ainda mais sofisticado, que desse as condições para que o Brasil pudesse acelerar o seu crescimento dentro de uma perspectiva de ter já um ritmo novo, reconquistar um ritmo de crescimento econômico que fosse numa velocidade acima do ritmo de crescimento da taxa de natalidade no Brasil, da taxa de crescimento da população no Brasil. E o que é que ele vai fazer? Não é? Ele vinha da Petrobras, ele vinha acompanhando as questões do petróleo e as discussões sobre a alternativa para o petróleo já nos anos 70, e ele vai deslocar o desenvolvimento brasileiro do setor automotriz para o setor petroquímico. Ou seja, olhem só o erro que ele comete. Não é? Ele tem uma consciência, ainda que seja consciente, de que havia um risco de que o preço do petróleo fugisse ao controle. Ele subestimou, ele disse que não, entendia bem daquilo, que ele era especialista, etc., que aquilo era apenas algo que viria para ficar 1 ou 2 anos, depois aquilo voltaria o petróleo voltaria para o preço natural dele. Não é? E com isso, portanto, ele vai escolher o setor petroquímico. Traduzindo, o que é que ele fez? Ele sai do setor automotriz, escolhe um setor industrial mais capaz de trazer mais valor agregado para a economia brasileira, capaz de adensar tecnologicamente a economia brasileira. Mas a premissa era a mesma: o petróleo é abundante na oferta e é barato no preço. Não é? E o setor petroquímico foi escolhido. Não é? Então, ele desloca o eixo do crescimento econômico brasileiro do setor automotriz para o setor petroquímico. Mantém, então, a mesma base de crescimento econômico, que era o princípio de que o petróleo é abundante na oferta e barato no preço. Ao mesmo tempo, ele tenta, como eu disse, desenvolver o setor de equipamentos pesados e o setor de bens de capital. E, nesse momento, qual é a grande característica do governo dele? Ele também tenta antecipar os investimentos em infraestrutura. Ou seja, ele vai criar uma série de linhas de financiamento, vai buscar empréstimos do exterior para desenvolver aeroportos, desenvolver rodovias, desenvolver portos, procurando atingir, não é, todas as necessidades. Ou seja, ele prometia entregar, a gente vai começar em 1974, ele promete entregar o poder em 1979, dizendo que entre 1974 e 79, o Brasil anteciparia todas as suas necessidades logísticas de infraestrutura até 2000.
Quer dizer, ou seja, era um delírio absoluto. Quer dizer, ele tentou antecipar, em 1974, o que o Brasil precisaria de infraestrutura 26 anos depois, mais à frente. Não é? Então, vejam, eram metas extraordinariamente ambiciosas. Eram metas extraordinariamente ambiciosas. Sair do setor automotriz, deixa o setor automotriz, bonitinho, mas caminhar na linha de um setor novo, que agregasse mais valor para a economia brasileira, que fosse o setor petroquímico, independentemente das oscilações do mercado de petróleo lá fora. Segundo, ele vai tentar também, como eu disse, desenvolver o setor de bens de capital e equipamentos pesados. E, ao mesmo tempo, vai tentar antecipar investimentos em infraestrutura. Ou seja, ele vai tentar investir entre 1974 e 1975 tudo aquilo que o Brasil precisaria para ter autonomia de infraestrutura até o ano 2000. Em terceiro lugar, não é? Ele também vai procurar criar o que ele chama de uma burguesia nacional. O que significa essa burguesia nacional? Significa a possibilidade, segundo Geisel, de, a partir das empresas públicas, criar as condições para que ele atraísse as empresas privadas da mesma maneira como Vargas fez em 1937 a 1945. Quando nós estudamos o governo Vargas, nós vamos perceber dados interessantes. Vargas tinha uma clara noção, o varguismo tinha uma clara noção, e os militares brasileiros, muitos foram varguistas, não é? Tinha uma clara noção de que, para o Brasil se desenvolver, o Brasil precisaria ter a liderança do Estado. E para que o Brasil tivesse a possibilidade de se desenvolver industrialmente, era importante que o Brasil atraísse, não é, algumas empresas e desse a essas empresas monopólio de atuação, em troca, elas trariam tecnologia. Então, o que Vargas fez, o Geisel vai aprofundar ainda mais isso, foi, num determinado momento, fazer de cima para baixo um projeto corporativo, não é? Um projeto que não tem nada a ver com o corporativo fascista da Itália, mas que era, vamos dizer, de cima para baixo, escolher algumas empresas, não é? Vejam aí a proximidade do Lula, a chamada empresa campeã da Dilma, era um pouco o que o Geisel estava tentando fazer. Não é? Ele vai, por exemplo, chamar a família Hermílio de Moraes e vai entregar à família Hermílio de Moraes a possibilidade de trabalhar naquela linha de desenvolvimento dela, com petroquímica e coisas do gênero, e mais o trabalho dela no setor industrial, e dando a ela monopólio, ou seja, essa empresa era uma grande empresa, uma empresa confiável, ele atrai esta empresa para o governo, entrega quase que o monopólio na área de atuação para essa empresa, desde que essa empresa se associasse ao que o Estado vinha fazendo. Vai chamar a família Klabin e vai entregar a produção de papel e celulose. Vargas vai entregar a área de papel e celulose para a indústria Klabin de papel e celulose, que hoje, até hoje é a indústria líder nesta área no Brasil. Depois ele vai trazer a possibilidade de algumas famílias judaicas se reunirem aqui em São Paulo e vai criar as condições para que elas consigam produzir autopeças. Então, vocês vão ter o Mindlin aparecendo aqui no Brasil, né? O empresário José Mindlin aparecendo, liderando esse grupo de empresários judaicos, que vai fazer a Metal Leve, e depois vocês vão ter outras empresas do gênero. E Geisel vai fazer a mesma coisa, ele vai buscar, não é, na Bardella, no Cláudio Bardella, ele vai buscar uma aliança para fazer equipamentos pesados, quer dizer, ela é uma empresa privada, ele promete comprar a produção dessa indústria, ele promete abrir linhas de financiamento para essa indústria, ele vai buscar uma relação semelhante com a Cobrasma da família Vidigal, da família do Luiz Eulália Vidigal, que foi o filho foi presidente da Fiesp, o pai foi diretor do Lago São Francisco, e vai trazer aí a possibilidade de fazer vagões de metrô, vagões de trens e coisas desse tipo. E ele vai buscando, com a Atlas, com a família Vilares, novas possibilidades de tecnologia na área de aços e coisas do gênero, o que descaracteriza a Vilares, que até então era uma empresa de elevadores, e passa a ser uma empresa que vai trabalhar com tecnologia de aço fino e coisas desse tipo. Ou seja, era a ideia de você fazer uma espécie de uma tríplice aliança. Essa tríplice aliança era uma aliança entre o capital estrangeiro, quer dizer, que trazia tecnologia, em troca ficava com o mercado protegido aqui, ao mesmo tempo a empresa brasileira privada, que também era induzida a ser monopolista, e desde que ela desse resultado, o governo Geisel se comprometia a comprar a sua produção e abrir mais linhas de crédito, e naquilo que o Brasil não tinha condições de fazer por meio da iniciativa privada ou por meio da iniciativa de multinacionais, ele que foi criando, Vargas, depois o Geisel foi ampliando brutalmente o número de empresas estatais brasileiras. Não é? Com isso, não é?
vocês têm aí um novo modelo de crescimento. O modelo não é muito diferente do modelo de Vargas, mas é um Vargas com um adornamento, é um Vargas, vamos dizer, melhorado pelo Geisel, é uma mentalidade de, como eu disse, de criar, reformando o Estado, criando, ao mesmo tempo, uma administração pública indireta, atraindo o que o Brasil tinha na iniciativa privada de setores estratégicos e, ao mesmo tempo, atraindo empresas que quisessem vir para o Brasil. O Brasil não tinha condições de pagar a tecnologia dessas empresas e a única maneira de atrair essas empresas é fazer com que elas ficassem sozinhas no mercado, não tendo concorrência. E, com isso, ao mesmo tempo, ele também começou a tentar, dentro de um projeto de grande potência, a mexer em outras áreas. Uma das áreas que ele vai tentar trabalhar é mudar os setores beneficiados por incentivos fiscais. Quer dizer, Geisel percebeu, ele não era tonto, ele era só turnão, mas ele percebeu que havia sido criado, lá atrás, para o desenvolvimento brasileiro, um sistema de incentivos fiscais. Só que esse sistema de incentivos fiscais acabou não necessariamente tendo uma previsão para terminar. O que aconteceu? O empresariado padrão Firjan, o empresariado padrão Fiesp, negociou, com os antecessores de Vargas, negociou, basicamente, lá atrás, com o Delfim, não é, a possibilidade de terem incentivos fiscais para desenvolverem. Só que isso ficou na base de uma concessão de incentivos fiscais sem tempo para acabar. E, ao mesmo tempo, com o mercado externo impedido de entrar aqui. É tudo o que a Fiesp queria. Não é? Ela, num determinado momento, fica com o mercado cativo. Ela não cumpre o que ela havia prometido, que era desenvolver tecnologia. Aquelas empresas da Fiesp ficam sem concorrência aqui, vão produzindo seus velhos produtos sem nenhuma inovação tecnológica, vão ficando sem concorrência, e com isso nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo uma espécie de uma indústria de segunda categoria que vai surgindo aqui no Brasil, e não aquela indústria de primeira categoria que é que o Geisel tinha em mente. Não é? Então, que ele começa a perceber isto, e ele tenta, então, mexer nessa estrutura de incentivos fiscais. Qual é o problema de se mexer numa estrutura de incentivos fiscais? Essa estrutura de incentivos fiscais favorecia, basicamente, o eixo da Dutra, ou seja, a Firjan e tudo aquilo que vai se formando na Dutra, não é? A Firjan de um lado, no Rio de Janeiro, e a Fiesp aqui em São Paulo. Quando o Geisel ameaça mexer nos incentivos fiscais, é evidente que os beneficiários do Sul e Sudeste dos benefícios fiscais entraram em crise e começaram a pressionar o governo. Não é? E, ao mesmo tempo, o Geisel vai deslocando, sim, os incentivos fiscais para o Norte e para o Nordeste. Não é? Vai tirando os incentivos fiscais da região Sul e Sudeste e vai colocando no Norte e Nordeste. Qual é o problema? O problema é que, naquele tempo, você já tinha uma liderança, uma jovem liderança empresarial saindo aqui, tentando tomar, vamos dizer, fazer alguma parceria com o projeto desse crescimento econômico acelerado. Esse projeto era liderado pelo Cláudio Bardella, que morreu há pouco tempo, era liderado pelo Vidigal, Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, era liderado por uma série de Paulo Velhinho, era liderado por uma série de empresários naquela faixa etária de 30, 40 anos de idade, não é? E isso tudo vai fazendo com que vocês tenham o quê? Vocês tenham uma percepção desse pessoal que o Geisel está, de certo modo, levando ao desenvolvimento, tentando interiorizar o desenvolvimento para resolver o problema da conurbação. Ele tinha uma certa preocupação com o excesso de conurbação na região da Dutra. Ele tinha medo que aquilo explodisse, de certo modo, o Brasil ficasse altamente desequilibrado. O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber, portanto, que ele leva para Pernambuco, ele leva para a Bahia, ele leva para o Rio Grande do Norte, ele leva os incentivos fiscais e retira os incentivos fiscais da região Sul e da região Sudeste. Qual é o problema? O problema é que os incentivos aqui em São Paulo eram para grandes empresários brasileiros, mas grandes empresas. E os novos beneficiários desses benefícios fiscais eram fabricantes de tubaína em Sergipe, eram donos de lojas de sapataria em Pernambuco ou no Rio Grande do Norte. Quer dizer, era um empresariado muito mais fraco, que demoraria muito tempo para responder com o desenvolvimento econômico os benefícios fiscais que estavam vamos dizer, sendo transferidos do Sul e do Sudeste. Ao mesmo tempo, aquele empresariado que perdeu os subsídios, que perdeu os incentivos, foi para a oposição. Não é? É nesse momento que vocês têm ali um grave problema. Esse problema é a eleição de 1974, em que muitos empresários apoiaram o MDB. Foi quando o MDB teve uma vitória extraordinária em cima do Geisel, mas uma vitória arrasadora em cima do Geisel. Não é? Tanto que a vitória foi tão arrasadora que os próprios militares perceberam que, se houvesse mais uma eleição em 78, com as mesmas regras de 74, o MDB chegaria à presidência da República, elegeria o sucessor do Geisel dentro das regras da própria ditadura. Dentro das regras da própria ditadura.
E é por isso que Geisel, para evitar que isso acontecesse, vai se desgastar politicamente, criando o senador biônico, fechando o Congresso, aproveitando a derrubada da reforma do Judiciário para tomar uma série de medidas, não é? E com isso ele vai se desgastando politicamente, ao mesmo tempo em que ele tem uma economia que vai sendo obrigada a sofrer uma série de transformações por causa da crise do petróleo, em que o petróleo vai subindo de $1,50 para 3, de 3 para 6, de 6 para 12, de 12 para 18, até chegar em 34, $36, o que vai levando o projeto do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o mais ambicioso que o Brasil teve até hoje, a entrar num processo de total diluição, não é? Ele vai entrando num processo de total diluição. Ele vai entrando num processo tão grande de total diluição que, num determinado momento, o governo Geisel racha, não é? O ministro Mário Henrique Simonsen, que tinha uma formação macroeconômica, percebe que todo aquele projeto foi construído em cima de uma premissa que não se verificou, não se foi confirmada, não é? O preço do petróleo seria sempre barato e o petróleo seria abundante na oferta e o Brasil teria a possibilidade de deslocar o seu crescimento para o setor petroquímico. E, de certo modo, o pessoal do Geisel, notadamente a técnico-burocracia do Geisel, liderada pelo João Paulo dos Reis Veloso e liderada pelo presidente do Banco Central, o que eu já mencionei, já mencionei o nome dele, esqueci agora. Bom, não importa. O que eu quero dizer é que, nesse momento, o governo começa a ter uma cisão. Nesse momento, o governo começa a ter uma cisão. Há uma velha frase atribuída ao Mário Henrique Simonsen, dizendo o seguinte, se ele havia lido o segundo PND, e ele disse, eu não leio obras de ficção. Não é? Ele é fruto de uma ficção. Quer dizer, ele, naquele momento, o ministro da Fazenda do Geisel disse, esse projeto de desenvolvimento liderado pelo Ministério do Planejamento é absolutamente irrealista para a sociedade brasileira. Não é? A frase dele foi uma frase que quase custou a demissão dele. Não é? E ele foi contra-atacado pelo Veloso, por um lado, e pelo ministro Severo Gomes, que era um homem-chave do Geisel para lidar com o setor industrial. Aliás, os dois eram muito amigos. O Geisel se dava muito bem com o Severo Gomes, que era um empresário nacionalista e era um empresário que tinha uma sensibilidade política muito grande. A sua filha foi, inclusive, casada com Carlos Estevão Martins, que havia sido homem da UNE lá atrás e era um professor de ciência política aqui muito respeitado aqui na Unicamp e na USP. Não é? E, portanto, o Severo Gomes tinha um peso muito grande com o SEBRAP, com o Fernando Henrique, com aqueles intelectuais considerados intelectuais mais desenvolvimentistas e de esquerda e coisas desse tipo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, nesse momento, nós vamos ter aí uma situação complicada. Não é? Qual é a situação complicada? A próprio governo vai se rachando, o governo vai se rachando, há um momento em que eu deveria ter trazido, estava aqui, mas, enfim, há um momento em que houve também uma segunda corrosiva crítica feita ao segundo PND. Foi quando um professor aqui de São Paulo, da USP, escreveu um artigo, quase foi preso pelo artigo, dizendo o seguinte, o que mancha mais a minha reputação como economista? Ler Meu Pé de Laranja Lima, que ninguém levava a sério esse livro naquela época, ou ler o segundo PND? Né? Ele dizia, o segundo PND, ninguém mais está levando a sério o segundo PND. Sorvete ao sol. Mais uma vez vem a expressão sorvete ao sol. E não bastasse isso, havia um terceiro, ou quarto, ou quinto problema, além da crise do petróleo, além da ruptura da unidade do governo e coisas desse tipo. Era como financiar o segundo PND. Quer dizer, o Brasil tinha um projeto de desenvolvimento muito sofisticado, um projeto muito ambicioso. O Brasil o Geisel havia tentado reestruturar a máquina administrativa brasileira, conseguiu, criou sem número de empresas públicas, mas, na hora de começar a operar isso, como é que ele poderia operar, não é? Se não tinha fonte de financiamento? Não é? Então, qual é o problema que ele criou, que ele teve? Não é? Ele começou a perceber que o Brasil não tinha a menor condição de financiar o segundo PND, a não ser se ele ampliasse as suas exportações. Ele teria de buscar recursos no exterior. Qual é o problema para o Brasil buscar recursos no exterior? O problema é que a economia brasileira, quando se industrializa com Vargas, ela se industrializa de dentro para dentro. Ou seja, ela nunca se abre, não é? Ela sempre é uma economia protegida. Ela sempre foi uma economia protegida. Se vocês olharem a indústria automobilística trazida por Getúlio, era uma indústria automobilística que vinha, primeiro, eram empresas europeias com tecnologia superada, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, jogaram Ford, Chrysler e GM na Europa, produzindo automóveis com tecnologia muito sofisticada, coube ao Brasil pegar aqueles restos daquelas empresas alemãs e italianas e trazê-las para o Brasil. Em troca, o Brasil fechava o mercado para que elas pudessem vender seus automóveis aqui para o Brasil,
sem concorrência externa e ao preço que elas quisessem. Não é? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse modelo não dava certo. Qual foi a alternativa de Geisel? A alternativa foi, nós temos de agregar valor à economia brasileira. Nós temos de ampliar nossa pauta de exportações. Com a pauta de exportações ampliada, eu vou ter, num determinado momento, condições de fazer empréstimos. Vocês viram que eu comecei a aula dizendo que o Brasil sai de 6 bilhões de dívida externa e vai para 100 bilhões. Não é? Isso é Geisel na veia. Não é? A ideia era a ideia no sentido de ampliar as, vamos dizer, exportações brasileiras dentro de uma estratégia para poder negociar com os bancos a chegada de mais dinheiro para o Brasil. Por que isso era importante? Porque o Brasil cresceu para dentro, o Brasil cresceu com uma economia fraca, com uma moeda fraca, quando o dólar era moeda forte no mercado internacional. Qual era o problema do Brasil? Como é que o Brasil, que operava com o antigo Cruzeiro, poderia fazer negociações com o Banco Mundial, poderia fazer negociações com bancos privados internacionais, se todos esses bancos operavam com o dólar e o Brasil operava com o Cruzeiro? O Brasil não tinha uma receita em dólar que permitisse, num determinado momento, a assinatura de contratos de médio e longo prazo para promover o desenvolvimento do setor petroquímico no Brasil. A estrutura de Geisel, ele era muito ágil nas decisões, a estrutura de Geisel foi, nós vamos então melhorar a pauta de exportações. Foi chamando os empresários que trabalhavam com a exportação, eu me lembro muito, porque na minha tese de doutorado dedicada a esse momento, não é? Ele chamou Horácio Coimbra do Café Cacique, do Café Pelé, e disse o seguinte, você está exportando café em grão para a Europa, você tem de exportar café granulado. A Alemanha não tem um pé de café, ela não planta um pé de café e é a maior exportadora mundial de café granulado. O que você tem é de tomar o mercado alemão, granulando o café, e com isso você agrega valor. Com isso você vai continuar exportando seu café, mas vai exportar, agregando valor, e vai fazer com que você receba mais dólar, e quanto mais dólares nós tivermos a possibilidade de entrar aqui, mais nós vamos conseguir melhorar a qualidade de negociação para abrir linhas de financiamento para o segundo PND. A mesma coisa ele fez com o pessoal da Vale. Ele também chamou a Vale, essa obsessão do Lula pela Vale também vem daí. Chamou o pessoal da Vale e disse o seguinte, vocês não estão exportando petróleo granulado, vocês estão exportando, vocês têm de exportar o pellet, não pode exportar minério bruto para o Japão. Né? Vocês vão ter de exportar vocês vão ter de exportar os pellets, não é? Vocês vão ter de fazer o processamento para agregar valor aqui. Não é? Nesse debate que eu travei na sexta-feira, um dos jornalistas me pergunta como é que foi a minha carreira dentro da redação do Jornal Estado de São Paulo. E como é que nós debatimos as grandes questões brasileiras. E uma das coisas que eu disse ali, eu acho que nunca disse isso a vocês, é que havia um seminário feito por dois professores, um deles era o alemão Frederico Heller, o austríaco Frederico Heller, e o outro era um brasileiro de origem alemã, Rolf Kuntz, que ainda hoje escreve no jornal, está com 86 anos. Os dois criaram um seminário econômico no Estadão, que funcionava na Rua Major Quedin, ali por volta de 1968, por aí, 69, por aí, para discutir essas questões. O Geisel vai assumir em 74. Né? E nós fazíamos uma reunião a cada 15 dias, eram 4 ou 5 só jornalistas, eu era um deles, eu era o mais jovem de todos, e eles traziam, sempre eles traziam, ou um empresário ou um ministro. Né? Eles traziam o Delfim, eles traziam o ministro do Planejamento, eles traziam o Severo Gomes, e nós passávamos a manhã do sábado discutindo das 8h30 até 1h30 com um ministro ou com um grande empresário os projetos de poder para o Brasil e coisas desse tipo. Na realidade, não é? Vários dos empresários que o velho Heller e o Rolf trouxeram eram empresários que foram chamados mais tarde pelo Geisel para ampliarem as suas exportações, processando, agregando valor, etc, etc, etc. Quer dizer, o Geisel estava se comprometendo primeiro, a comprar a produção das empresas brasileiras. Segundo, ele estava estimulando, abrindo linhas de crédito para que os exportadores ampliassem, vamos dizer, agregassem valor às suas exportações. A tese dele é, no momento em que eu ampliar as minhas exportações, entra no caixa do Tesouro Brasileiro dólar. Na medida em que entra dólar, eu tenho um cacife para negociar com o Banco Mundial novos contratos, negociar em dólar, novos contratos que me permitam trazer dinheiro para o Brasil, dólar para o Brasil, convertê-lo na moeda brasileira e acelerar a industrialização brasileira no setor petroquímico. E foi exatamente isso que ele foi fazendo. Quer dizer, à medida em que as exportações brasileiras foram agregando valor, o Brasil aumentou a sua receita bruta e, na medida em que ele aumentou a sua receita bruta em matéria de dólar via exportação, ele amplia o seu potencial, a sua capacidade de negociar com os bancos mundiais, o Banco Mundial, mas com os bancos privados mundiais, a sua capacidade de trazer mais recursos para o Brasil.
E, com isso, ele vai empenhando as exportações futuras, para, vamos dizer, fazer novos contratos de financiamento. Ou seja, quanto mais o Brasil exportava, mais ele negociava a dívida externa, mais ele ampliava o volume da dívida externa, mais ele renegociava, ou seja, era uma espécie de um saco sem fundo. Qual foi o problema? O problema foi que, em alguns momentos, Geisel perdeu o controle da situação e não foi capaz de identificar como é que o preço do petróleo, em vez de cair, como ele imaginava, 2 anos depois de 74, em 76 já estava a $18, $20. Durante muito tempo, eu dividi uma área do banco com um sujeito que foi vice-presidente do Itaú, mas que foi um dos calculistas do segundo PND. E foi secretário da Fazenda de São Paulo, etc, etc. E ele me disse o seguinte: você não tem ideia, eu não dormia mais. Cada vez que eu ia embora para casa e via o preço do barril tendo sido aumentado, eu tinha uma clara noção de que o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento ia fracassar. E fracassando o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, fracassava o Geisel, fracassava o setor do militar mais racional, menos voltado à tigrada do Exército, e é nesse momento que vocês vão ter uma tentativa do general Silvio Frota derrubar o Geisel. E o general Silvio Frota tinha como assessor o general Heleno, quer dizer, não sei se vocês estão percebendo, que era aquele grupo da tigrada dos quartéis. É isso que eu quero dizer. A oposição ao Geisel era a oposição vinda da tigrada dos quartéis. Essa tigrada lá atrás, o Frota vai morrer em 1990, mas essa tigrada que vai gerar a figura do general Heleno e daquele documento que eu já passei a vocês, que eu citei e li na aula de sexta-feira. Vejam, um projeto de nação, que foi feito por esses militares de segunda categoria, que estavam vinculados aos quartéis, à tigrada dos quartéis lá no tempo do Geisel. Então, o que eu estou querendo dizer é que, nesse momento, nós temos ali uma situação dramática, e essa situação dramática leva à inviabilização do modelo geiseliano, do projeto geiseliano de desenvolvimento político. O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que o projeto dele era um projeto que foi dado ao fracasso desde o início. Na medida em que ele se baseava no valor do petróleo, preço do barril, $1,50, e ele mantinha o petróleo como a base de um projeto de desenvolvimento, já tínhamos o setor automotriz, e agora nós teríamos também o setor petroquímico, quer dizer, ele ampliava a aposta na energia do petróleo. Ele ampliava a aposta, e ele perdeu. O valor do preço do barril foi, como eu disse, para 36, 38, 39 no ano que ele está entregando o governo. Ele entrega o governo desautorizado, descredibilizado, sem credibilidade alguma. Se vocês tiverem todo o projeto de desenvolvimento dele acabou não dando certo. Quais são as consequências? As consequências são, primeiro, ele manteve a matriz energética, ele não mudou a matriz energética do modelo de desenvolvimento. Ele continuou com o petróleo. Só que uma coisa era você calcular um projeto de desenvolvimento econômico em cima do setor automotriz, valendo o petróleo em torno de $1,50 e o preço do barril cotado lá fora, $39. Alguém aí pode perguntar para mim, mas escuta, o Brasil não tinha petróleo na sua costa? Claro que o Brasil tinha petróleo na sua costa. Claro que o Brasil tinha grandes reservas. Mas o preço do barril era tão baixo, que num determinado momento, a área de segurança militar e a área de energia no Brasil, na ditadura, achou que era melhor deixar isso aqui reservado, vamos manter a nossa autonomia, vamos manter a nossa segurança, vamos manter a autoridade nos mares, e vamos continuar importando, porque o valor do petróleo é tão baixo, que não compensa a gente investir em petróleo agora. Vamos guardar as nossas reservas para o futuro. Nesse momento, o Brasil também cometeu um erro. Qual foi o erro? E nesse momento, quando o preço do barril vai lá para cima, demorava muito tempo para o Brasil desenvolver um projeto de tirar o seu petróleo do mar, o seu petróleo aqui na área de Pernambuco, na área mesmo do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu tinha, antes de fazer, já vinha fazendo esse meu tese de doutorado, quando eu recebi do jornal, eu fazia muito essas coisas, a possibilidade de fazer uma viagem, passar 2, 3 meses conhecendo os projetos dos militares da Amazônia e fazer uma análise crítica daquilo. E na volta eu condicionei tudo bem, eu perco algumas aulas na graduação, mas na pós-graduação, melhor dizendo, mas eu quero, na volta, passar por Sergipe e ver o que é a exploração no alto mar de petróleo.
né? Então, eu consegui passar 2 ou 3 meses fazendo, indo para a Transamazônica e depois vindo, pegando aqueles helicópteros ou aqueles barcos que levavam a gente até alto mar e passava 2 ou 3 dias dentro de uma plataforma submarina, vendo como é que aquilo funcionava para entender a mecânica daquilo, né? E o que é que aquilo vai mostrando? Aquilo vai mostrando claramente o quê? Que Geisel subestimou excessivamente o choque do petróleo. Quer dizer, toda a parte energética era dependente de um preço do barril $1,50. Ele subestimou o petróleo. Ele manteve a matriz energética e, ao mesmo tempo, subestimou o choque do petróleo. Segundo, ele foi investindo à torto e à direita. Ele foi investindo em todos os setores da economia, não necessariamente respeitando algumas prioridades. Principalmente, ele foi desperdiçando muito dinheiro, mas muito dinheiro em infraestrutura, sendo incapaz de pensar na possibilidade de você criar modelos que fossem sendo, vamos dizer, crescendo ao longo do tempo, conforme a necessidade. Em outras palavras, não é? Ele ele subestimou o choque do petróleo, ele manteve a matriz energética, ele imobilizou capital intensivo em projetos superdimensionados e com capacidade ociosa, não é? Ou seja, quando ele, na realidade, quis antecipar os investimentos em 1975 de infraestrutura para romper todas as necessidades até o ano 2000, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que, num determinado momento, ele foi criando, sem muito cuidado, ele foi criando uma expansão do setor de infraestrutura e esse setor não rendia, esse setor não tinha rentabilidade, esse setor não se pagava. No primeiro momento, hoje, mudou tudo. Mas eu me lembro que quando viajei pela primeira vez, foi na primeira semana que foi inaugurado o aeroporto de Guarulhos, ele era simplesmente, eu olhava, não é? Eu ia para a Comissão de Reforma do Ensino Superior, eu olhava aquilo e dizia, quando é que isso vai se pagar? Não é? Eram pouquíssimos voos, era uma coisa enorme, era longe, aquilo não tinha retorno. A mesma coisa em Confins, a mesma coisa com outros projetos, ou seja, ele não fez projetos modulares, projetos que pudessem ir crescendo à medida das necessidades. Ele investiu maciçamente em infraestrutura e aquilo não dava retorno, não é? Portanto, ele imobilizou capital intensivo em projetos superdimensionados e com capacidade ociosa. Em terceiro lugar, ele privilegiou, na distribuição de incentivos sociais e incentivos econômicos, ele privilegiou áreas periféricas da sociedade brasileira, sem o devido apoio político. Quer dizer, ou seja, cometeu um erro econômico, quer dizer, ele gerou, num determinado momento, não é, incentivos fiscais, fechando os do Sul e do Sudeste, levando para o Norte e Nordeste, não é? E, ao mesmo tempo, ali não houve retorno dos incentivos fiscais econômicos do ponto de vista econômico, mas também não houve retorno do ponto de vista político. Nem por isso a ditadura continuou ganhando, ela continuou perdendo em muitos estados para o MDB as vagas no Senado e vagas na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Geisel não conseguiu fazer com que a troca dos beneficiários dos incentivos fiscais resultasse em crescimento econômico, melhoria das condições sociais no Nordeste e, ao mesmo tempo, apoio político do Nordeste para os candidatos da ditadura. Quer dizer, num determinado momento, o segundo PND vai se revelando um grande fracasso, não é? Então, primeiro, não é? O objetivo dele foi deslocar o eixo do modelo do setor automotriz ao setor petroquímico. Qual foi a consequência? Ele manteve a matriz energética e subestimou o choque do petróleo. No segundo momento, ele propôs desenvolver o setor de bens de capital e de equipamentos pesados, atraindo as empresas brasileiras, atraindo os bardelas da vida, não é? O que é que ele vai fazer? Ele vai imobilizar capital intensivo em projetos superdimensionados. Mas ele não vai ter recursos, daqui a pouco eu menciono por quê, para comprar a produção brasileira das empresas privadas brasileiras, como havia prometido para a Bardella, para a Cobrasma, para a Atlas, para a Vilares e coisas desse jeito. Terceiro lugar, não é? Ele antecipou os investimentos em infraestrutura em 26 anos, imobilizando capital intensivo em projetos superdimensionados e com capacidade ociosa. Ao mesmo tempo, ele substituiu os setores beneficiários de incentivos fiscais e privilegiou áreas periféricas sem o devido apoio político. Por fim, o dado mais dramático foi exatamente o empenho futuro das exportações. Em momento algum, Geisel percebeu que a crise do petróleo travaria a economia mundial. Se a crise do petróleo travou a economia mundial, aquela ideia do Geisel de ampliar o valor agregado das exportações brasileiras dependeria muito, essa estratégia para dar certo, dependeria muito do crescimento da economia mundial. Quando começou no governo Geisel, a economia mundial já estava começando a dar sinais que travaria. Ele também subestimou, ele achou que aquilo era um sinal que não era muito importante,
E, com isso, ele foi ampliando as exportações brasileiras, pedindo agregação das exportações, agregação de valor para os empresários brasileiros que mais exportavam, obrigando as estatais a agregarem valor. Só que, num determinado momento, não é, aquilo que se revelava algo que seria muito virtuoso, ou seja, eu melhoro a qualidade das exportações, amplio as exportações, amplio as exportações em dólar. Ao ampliar as exportações em dólar, eu consigo fazer novos contratos. Fazendo novos contratos de financiamento da industrialização brasileira, eu vou ampliar as minhas exportações, ou seja, aquilo que seria um círculo virtuoso acabou não sendo virtuoso, pelo contrário, acabou sendo um círculo vicioso. Por quê? Porque a economia mundial travou. Na medida em que a economia mundial travou, o Brasil deixou de exportar. Na medida em que o Brasil deixou de exportar, os países que haviam financiado o crescimento, os bancos mundiais da vida, que haviam financiado o desenvolvimento brasileiro, começaram a exigir o pagamento da dívida, ou pelo menos o pagamento dos serviços da dívida, o pagamento dos juros da dívida. O Brasil ficou do dia para a noite sem ter, primeiro, recurso para pagar o serviço da dívida, não tinha nem como pagar os juros, e, em segundo lugar, ficou sem dinheiro novo. E sem dinheiro novo, ele teve de dar uma travagem no modelo do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi sendo desmoralizado. Daí, então, essa ideia de que o que seria mais nocivo para a imagem de um economista. Ler Meu Pé de Laranja Lima, e havia um debate enorme sobre a má qualidade desse livro, que vendia muito, mas era um livro considerado muito fraco, ou o segundo PND. O que desmoralizava mais o economista? Acreditar no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico ou ler Meu Pé de Laranja Lima. Não é? O que eu estou querendo dizer, eu acho que eu lembrei onde eu pus. Vamos ver se por acaso está aqui. Está, chega. A crise econômica e a crise da crítica. Esse é o artigo do professor Kuntz, né, que quase, como eu disse, foi preso. E ele começa dizendo exatamente assim: que será mais danoso à reputação? Elogiar Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro Vasconcelos, ou propor a releitura do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? E naquele tempo nós tínhamos um prêmio econômico que era o Homem de Visão. E ele gozava dizendo que nós devíamos fazer com que o Homem de Visão, que era a revista Visão, deveria ser dado para o Geisel, o Homem Sem Visão. Não é? Todo este artigo é um artigo em que ele desmonta todos os erros cometidos. Ele é economista também, professor de filosofia, na Faculdade de Filosofia, foi professor, está aposentado, mas vejam, ele desmonta todo o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, dizendo exatamente isso. Não é? Eu me recordo ter conversado longamente com o Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central e presidente do BNDES, exatamente sobre esse círculo vicioso que vem do segundo PND. Quer dizer, ou seja, a fonte de financiamento não se revelou uma fonte de financiamento exitosa. O Brasil tentou conjugar endividamento externo com o empenho das exportações futuras. As exportações futuras foram comprometidas pelo travamento do mercado mundial, os dólares deixaram de entrar, e os bancos começaram a exigir pagamento do serviço. Ou seja, o governo Geisel não avaliou a aceleração da economia mundial, a desaceleração da economia mundial, nem as mudanças no sistema financeiro. Quer dizer, aquele homem que controlava até mesmo os cálculos da praça, da tarifa de táxi da praça de Curitiba, não é? Ele controlava aquilo, ele não foi capaz, vejam bem, ele manteve a matriz energética e subestimou o choque do petróleo, tendo sido durante 4 anos presidente da Petrobras. Imobilizou capital intensivo em projetos superdimensionados e em capacidade ociosa. Privilegiou áreas periféricas sem o devido apoio político. Não avaliou a desaceleração da economia mundial, nem as mudanças no mercado financeiro. E com isso, portanto, o que é que vai acontecer? À medida em que o governo Geisel vai cumprindo o seu mandato, nós vamos perceber, na realidade, uma situação absolutamente dramática. Eu vivi parcialmente um pouco essa situação. E aí é uma coisa curiosa. Quando Geisel começa a desenvolver o segundo PND, ele assume a presidência da República, ele vai tomar consciência de que, embora o projeto dele fosse um projeto, vamos dizer, muito sofisticado, muito elaborado, não é? Ainda que as condições para a sua realização não existissem, que o Brasil tinha uma enorme carência de técnicos para desenvolver esse projeto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perceber claramente a burrice que foi feita em 68, entre 64 e 68, quando o pessoal aqui da Faculdade de Direito, Gami Silva, que era reitor, depois vai virar ministro da Justiça, liderou a cassação de grandes cérebros brasileiros. Ou seja, nós tivemos entre 64 e 68 um número muito grande de pessoas que foram cassadas, professores universitários e cientistas que foram cassados.
Eu era um simples aluno da Faculdade de Direito, no segundo ano da Faculdade de Direito, passado, recém-aprovado para o segundo ano, cobrindo as cassações ao lado da sala do Conselho Universitário, vendo ali os nomes, a lista dos nomes dos mais importantes professores da USP que foram cassados. Não é? E esse pessoal tendo de fugir do Brasil, tendo de sair do Brasil, tendo de se exilar do Brasil. Quer dizer, o que vai acontecer é que a burrice da ditadura, não é sem contar a falta de caráter, etc., etc., mas a burrice daquele pessoal que serviu a ditadura no começo dela e no governo Costa e Silva, notadamente depois do ato 5, quer dizer, o grupo do Buzaide, o grupo do Gami Silva, o grupo da Faculdade de Direito, né, o grupo que ajudou a montar aquela carta do ato 5, né, esse pessoal todo acabou, de certo modo, né, enveredando numa interferência na universidade. E o que vai acontecer é que a universidade vai perdendo os seus melhores quadros. Quando a universidade perde os seus melhores quadros, em 1974, o Geisel assume, ele manda trazer o pessoal da universidade para tocar o segundo PND. E aí ele é informado, esse pessoal da universidade, a tecnocracia de bom nível para tocar isso, está fora do Brasil. Ela está fora do Brasil. Nós não temos recursos humanos qualificados suficientes para implementar o seu projeto. Quer dizer, ou seja, o seu modelo de governo vai ser atrofiado por um erro cometido lá atrás, em 1968, para a ditadura. A ditadura, quando investe contra o que ela chama comunismo na universidade, principalmente em 68, quando o Passarinho vai dizer o Tietê não é o Sena, não é? E a USP não é o Quartier-Latin, o que nós vamos ter ali foi nada mais, nada menos do que um tiro no pé. Quer dizer, o que eles fizeram com o tiro no pé? Eles travaram o crescimento da universidade e Geisel percebeu, naquele momento, que não havia a menor condição dele desenvolver o segundo PND com a tecnocracia, porque faltavam tecnocratas. Ele não teve outra alternativa a não ser chamar um dos ministros dele da educação e dizer a ele o seguinte: destrave o que aconteceu, permita que anistie, permita que voltem todos os brasileiros de bom nível que foram afastados da universidade, que voltem, crie as condições para que a gente tenha, o mais rapidamente possível, a formação de tecnocratas capazes de dar conta, não é? Da mão de obra necessária para o desenvolvimento do segundo PND. Não dava tempo. Não dava tempo. Não é? Eu assisti uma reunião, naquele momento eu fui ser um dos membros do comitê da área de Direito e Economia do CNPq, e isso era discutido muito, e eu punha a mão na cabeça e dizia, onde é que eu vim parar? Quer dizer, será que esses militares de 64, além do erro que eles cometeram, como eles eram burros, como eles eram medíocres, como eles não foram capazes de perceber sistemicamente que, investir contra a universidade, eles não teriam os recursos humanos necessários para desenvolver um projeto de Brasil grande. Quer dizer, era uma coisa absolutamente elementar. Não é? Isso vai gerar uma série de discussões. Uma dessas discussões eu já travei também, mas eu só quero mostrar para vocês um dado que pode ser interessante. Não é? Não importa, eu não sei onde eu pus. Não? Mas há um livro que foi feito sobre isso, é um livro primoroso, mostrando claramente como há uma tentativa, num determinado momento. Quem vai fazer isso é um rapaz que ainda hoje escreve para o Estadão, Cláudio Moura Castro, foi presidente da CAPES, né? Ele percebeu a importância disso, ele foi diretor do Banco Interamericano do Desenvolvimento, trabalhou para o Banco Mundial, né? E naquele momento foi criado um mecanismo para evitar que esses professores continuassem no exterior e voltassem rápido para o Brasil, e foi criado um mecanismo para reformular inteiramente o sistema brasileiro de pós-graduação. Não é? Isso foi uma tentativa do governo Geisel de correr atrás de uma mão de obra qualificada para tocar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, quando o Bolsonaro assumiu, não é? A tigrada do Bolsonaro acabou tentando investir novamente contra os mesmos intelectuais que tinham sido caçados lá atrás. Quando ele vai trazer aquele colombiano, o Ricardo Vélez, para ser o ministro da Educação, né? E esse Ricardo Vélez vai tentar, através do asfixiamento da CAPES, que pertence ao Ministério da Educação, e do orçamento do CNPq, fechar todas as possibilidades de financiamento para aquelas pessoas que já tinham sido caçadas entre 64 e 68, voltaram para o Brasil, formaram novos doutores e mestres, não é? Geraram, não é, para o Brasil uma elite científica e tecnológica, e, nesse sentido, a atrofia fez com que esse pessoal fosse embora, novamente. Né? Nesse momento, o que é que nós temos lá atrás? Estou falando do Geisel agora, voltando. Nós tínhamos, não é? Segundo o PND, no primeiro momento, atraiu as expectativas, estimulou, vamos dizer, o processo de migração territorial do campo para a cidade, da cidade pobre do Nordeste para a cidade rica do Sudeste, vai gerar aquilo que a gente chama de ocupação de grandes contingentes de mão de obra não qualificada no eixo da Dutra, nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
É neste momento que vocês começam a ver a proliferação de comunidades de favelas, é nesse momento que vocês começam a perder o descontrole que as prefeituras das regiões metropolitanas têm. Geisel foi quem teve a sensibilidade, num determinado momento, para perceber isso, ele conseguiu perceber. Esse foi um dos méritos, quer dizer, ele percebeu que esse modelo de concentração industrial no eixo do Sudeste, no eixo da Dutra, levaria a uma conurbação. Ele percebeu claramente os problemas da conurbação em São José dos Campos, Jacareí, naquela área toda, até chegar ali a Taubaté. Ele trouxe gente para tentar discutir essas questões, né? Mas ele vai, com o tempo, né? Ele vai atirando de todos os lados, né? E vai, de alguma forma, se arrebentando. O que nós vamos ter, portanto, a partir daí, mais ou menos 76, 77, ele já sofreu a derrota em 74 nas eleições, vocês vão tendo a ocupação de grandes contingentes de mão de obra não qualificada. Vocês vão tendo uma crise fiscal muito grande em função do travamento das exportações. E, ao mesmo tempo, vocês vão começar a perceber que a máquina administrativa, na escassez de recursos, começa a lutar dentro dela. Vocês vão tendo conflitos infraestruturais ou vão tendo conflitos intraestruturais na máquina administrativa. Ou seja, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter uma situação dramática. Assim que acabou a Angra dos Reis, assim que acabou Itaipu, não havia emprego para a população sem alguma qualificação. Quer dizer, nós tivemos aí o quê? O término das grandes obras gerou uma ociosidade da mão de obra não especializada. E é nesse momento que vocês vão ter a explosão de camelôs, é nesse momento que vocês vão ter a explosão de favelas, é nesse momento que vocês vão ter a explosão de pedintes, é nesse momento que vocês vão tendo uma série de problemas sociais absolutamente graves, não é? E de segurança pública que são graves. Só para vocês terem uma ideia, não é? A ocupação de grandes contingentes de mão de obra não qualificada, que vai ocorrer após o término das grandes obras, gera ociosidade e desemprego, há um inchaço de 3,7% ao ano nas regiões metropolitanas. Ou seja, todo ano, o crescimento médio, ano a ano, entre 1970 a 1980, é de 3,7% de inchaço na fronteira das regiões metropolitanas. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma população que não é... Isso vai levar ao surgimento de uma população que não é geradora de impostos. Quer dizer, uma população que não tem capacidade de gerar receita fiscal. Quer dizer, por exemplo, quem é aquele que tentou, num determinado momento, virar vendedor de carga roubada ou vendedor de coisas trazidas do Paraguai? Era claramente um pedinte ou como é que eu diria, um vendedor ambulante que não gerava impostos, ele simplesmente não gerava impostos. Não é? Isso foi muito objeto de discussão no começo dos anos 2000, entre 1990, mas principalmente nos anos 2000, e houve um momento em que isso foi parar no Supremo. Quer dizer, em que medida um pedinte, em que medida um ambulante, por lidar com carga roubada ou por lidar com carga trazida por contrabando, ele não é contribuinte. Se ele não é contribuinte, por que ele pode pleitear na justiça receber um tratamento num hospital público de graça? Né? Essa discussão foi uma discussão travada tanto no governo do Lula quanto no governo do Serra aqui em São Paulo. Tanto no governo do Serra aqui em São Paulo, quanto na gestão do governo Lula, no tempo em que o Ministério da Saúde estava sendo tocado pelo ministro Temporão, José Temporão. Não é? A ideia, isso chegou a ser debatido no Brasil. Nós vamos ter, portanto, o término das grandes obras de Itaipu, o término das grandes obras do governo Geisel, vai gerando, não é? No final do governo Geisel, uma enorme ociosidade, vai gerando o inchaço das regiões metropolitanas, a explosão da pobreza. Só os dados de São Paulo e Rio são de 3,7% de crescimento ano a ano entre 1970 e 1980. Quando nós olhamos o que está acontecendo hoje com as milícias, quando nós olhamos o que está acontecendo com a violência, é fruto de algo que tem uma origem de natureza estrutural. Nós vamos ter uma população não geradora de impostos e vamos ter uma concentração dos contribuintes em cima da classe média. Vejam que até hoje, a questão das reformas tributárias progressistas vão travando. Agora parece que tem uma que foi aprovada que não vai destravar, mas ainda é cedo, vamos ver como é que ela vai evoluir. E com isso nós vamos tendo concentração de riqueza, com isso nós vamos tendo concentração de direitos. Qual foi a consequência do segundo PND? Qual foi a consequência do segundo PND para o Brasil? No primeiro momento, a economia cresceu para dentro, ela fechou seus fluxos do comércio internacional. Quer dizer, enquanto Geisel tinha como objetivo trabalhar no deslocamento do setor automotriz para o setor petroquímico, dizendo que isso traria tecnologia para o Brasil, isso não ocorreu. Se ocorreu em baixa densidade.
Ao mesmo tempo, a ditadura não percebeu no governo Geisel a besteira que havia feito ali em 68, fechando, expulsando o que havia de melhor na universidade. Quer dizer, do dia para a noite, nós não tínhamos técnicos para tocar o próprio desenvolvimento da ditadura. Eu me lembro de ter, como eu já disse a você, participado de reuniões nos meus mandatos ali no CNPq, representando a área de direito. Eu vinha de uma área de oposição, sempre trabalhei com uma área de oposição àquele pessoal, mas num determinado momento nós tivemos ali a possibilidade de sentar e discutir abertamente, não é, para onde vai este país sem a mão de obra necessária. Quer dizer, era uma coisa interessante vocês terem intelectuais de esquerda discutindo lado a lado com, vamos dizer, tecnocratas aparentemente da direita, não é, e discutindo como é que se poderia fazer para acelerar aquele processo, não é? Insisto, há uma figura chamada Cláudio Moura Castro, que exerceu um papel naquele momento muito importante, né? É um sujeito que é um economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e depois vai para o exterior, faz o seu doutorado nos Estados Unidos, depois vai ser diretor do BID, vai ser funcionário do Banco Mundial, vai ser um especialista em educação e desenvolvimento, e é quem foi, de alguma forma, chamado para voltar ao Brasil e tentar destravar, né, esse círculo vicioso. Portanto, o que é que eu quero dizer? Nós tivemos, não é, como decorrência naquele final da ditadura, não é, nós tivemos, é isso que vai levar ao desgoverno Figueiredo, que também foi uma má escolha, e é isso que vai levar à queda dos militares do poder. Quer dizer, o governo Geisel foi o governo mais ambicioso e o que mais fracassou. Foi o momento mais importante do ponto de vista da intervenção do Estado na economia, mas ele quebrou. Não, ele quebrou a Cobrasma, ele quebrou a Vilares, ele foi quebrando, ele só não quebrou por muito pouco a do Cláudio, desse empresário que faleceu recentemente, faleceu há uns meses atrás. Não é? Vocês têm, portanto, uma economia que cresce para dentro, que se fecha aos fluxos do comércio internacional. Vocês têm uma economia que vai vivendo de reservas de mercado. Vocês vão tendo o intervencionismo estatal, que vai promovendo transferência de recursos escassos, concentrando renda e direitos adquiridos. Vai tendo um alto grau de endividamento externo, vai ampliando, portanto, a dívida pública e a crise fiscal. Não se forjou um sistema relativo de preços por causa dos monopólios e politização na fixação dos preços, salários e tarifas. Ou seja, nós não tivemos a possibilidade de um sistema relativo de preços. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é exatamente o governo continuando a determinar os preços de todo. Praticamente não é uma economia de mercado, mas é uma economia regulada, inclusive na base de preços, pelas autoridades fazendárias. Não é? Com isso, vocês vão tendo o quê? Vocês vão tendo reservas de mercado, vão tendo dívida pública e crise fiscal, vão verificando a expansão do corporativismo e dos anéis burocráticos, ou seja, vocês vão percebendo claramente o quê? A expansão de certos setores empresariais que vão negociando aumentos com certos segmentos da burocracia do Estado. Quer dizer, ou seja, vocês têm má qualidade de gestão, vocês têm a questão do corporativismo e dos anéis burocráticos fazendo com que nós não tenhamos um sistema relativo de preços. Vocês vão verificando o tempo todo certos grupos empresariais. Vejam que recentemente aconteceu isso no próprio governo Lula, não é? Quando tentou, não é, desonerar certo setor, quando ele tentou onerar certos setores que, segundo ele, não tinham prioridade, segundo o Haddad, não tinham prioridade alguma, esses setores foram capazes de negociar com o Centrão e derrubar o veto na Câmara dos Deputados. Quer dizer, vejam que são setores que têm a sua área de atuação desonerada e não contribuem para o avanço da tecnologia para o Brasil. Quer dizer, essas questões são questões que vieram desse período que eu estou mencionando no segundo PND. Traduzindo, não é? Isso tudo vai gerar uma série de consequências, essas consequências são aquelas consequências com as quais eu comecei a mencionar a minha aula de hoje. Não é? O segundo PND foi a maior intervenção do Estado na economia brasileira. Ele tentou dotar o país de uma infraestrutura comparável com as das nações mais ricas. Ele tentou trabalhar com o setor de equipamento pesado, química pesada, bens de capital, fontes alternativas de energia e fracassou. Antes, o Brasil devia 6 bilhões de dólares ao exterior e o juro no mercado internacional era negativo. Após o fracasso, a dívida foi de 6 bi para 100 bilhões e os juros estavam em 20% ao ano. Ele tentou projetar taxas elevadas de crescimento quando a economia mundial vivia numa recessão. Não é? E, com isso, ele acabou, de certo modo, se atrapalhando, não conseguiu eleger um bom sucessor e se tornou um presidente que, embora tivesse um projeto de poder para o Brasil, era um presidente que, por não ter capacidade de diálogo, por ser um homem muito autossuficiente, muito autorreferente, não é? E por ser um tecnocrata do Exército, dentro das Forças Armadas, ele acabou, na realidade,
levando à aceleração do processo de erosão das condições de funcionamento da ditadura. Traduzindo, a ética de convicção em detrimento da ética de responsabilidade foi tão grande que, num determinado momento, o Geisel percebeu que, para terminar o seu mandato, ele teria de caminhar na linha de aceitar, ainda que fosse lenta, gradual e segura, uma distensão. Depois, ainda mais de ter sofrido uma ameaça de golpe, ele passou a ser pressionado pelo governo americano. O presidente americano Jimmy Carter era um presidente que tinha compromissos em democratizar a América Latina, mandou a sua mulher, Rosalind Carter, para o Brasil, e o governo Geisel foi obrigado a recebê-la, foi obrigado a dar um jantar para ela, e ela não hesitou em ler um discurso que foi preparado pela chancelaria americana, exigindo a abertura política brasileira. É nesse momento que vocês têm a tentativa, mais uma vez, da Tigrada. Não sei se vocês se lembram o que aconteceu no Rio Centro, mas vocês têm, mais uma vez, aquele pessoal que, no passado, tinha tentado derrubar o Geisel, era o pessoal dos quartéis, esse pessoal que foi liderado, entre outros, por Silvio Frota, esse pessoal todo, esse pessoal todo também tentou impedir Geisel de fazer o seu sucessor, e esse sucessor foi o presidente Figueiredo, o professor João Batista, o general João Batista Figueiredo. Também tinha o mesmo problema do Costa e Silva. Tinha sido um aluno brilhante do ponto de vista da academia militar, tríplice coroado, quer dizer, foi o primeiro aluno nos 3 melhores cursos militares, e foi um presidente absolutamente despreparado para o cargo. Isso tudo vai bater no fim da ditadura, e isso vai bater na transição, vamos dizer, que não se completa com o Tancredo, mas vai se bater na transição que vai com Sarney, que foi um presidente fraco, um presidente que acomodou certas situações, e vai para uma Constituinte de 88, que foi uma Constituinte não clássica, não uma Assembleia Constituinte originária, mas uma Assembleia Constituinte convertida num poder legislativo integrada por políticos profissionais. Isso, de alguma forma, é algo que para vocês, talvez seja algo que seja esquecido. Mas a minha geração sabe claramente que, para tentar entender o Brasil contemporâneo, nós temos de entender exatamente os anos finais vamos dizer, do século XX, que foram, de alguma forma, foram fundamentais para nós. Nas minhas aulas de graduação na USP, para ir terminando, eu costumo fazer aos meus alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, esse tipo de discussão. Lembrando que, nos anos 40, nós tínhamos um debate sobre capitalismo tardio, e esse debate foi liderado pela polêmica entre Eugênio Goudin, que é um brasileiro formado na Suíça, que era um economista, um engenheiro, mas que apresentava como economista liderando o mercado, e o Robert Simonsen, que era um empresário que acreditava no dirigismo do Estado na economia brasileira, e foi quem criou a Fiesp. Nos anos 50 a 60, nós tivemos a transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, e com isso nós verificamos, primeiro, o surgimento de novos tipos de conflitos urbanos, principalmente os conflitos sindicais, e o discurso das reformas de base. Essas reformas de base são aquelas reformas que, de alguma forma, estiveram presentes, trazidas pelo ISEB no final dos anos 50 e no começo dos anos 60, até a queda de Jean Goulart. E também tivemos ali um debate na academia entre modernização e dependência. Fundamentalmente, é ali que vai surgir a ideia da teoria da dependência nos debates do ISEB. Dos anos 70, nós tivemos a tentativa de governabilidade e projetos de desenvolvimento acelerado, como este do Geisel, que não deu certo, e a partir daí começa a questão do fracasso dos militares. Eles, que eram o que eu chamei de poder moderador ou poder perturbador, como vai dizer o Zé Murilo de Carvalho, tentaram assumir, em 1968, 70, o papel de formuladores de políticas públicas, e também fracassaram. Eles também fracassaram. E aí surge, portanto, o período que é o período dos anos 80, que é a abertura à transição democrática, é a ideia de se retrazer novamente a noção não mais de uma legitimação a posteriori, e sim trazer a noção de uma legitimidade a priori. Eles prometeram trazer, eu me lembro muito do discurso dos militares, não podemos distribuir não podemos distribuir resultados antes do bolo, o bolo econômico, a metáfora do bolo, antes do bolo estufar. Agora, o bolo nunca estufou, o bolo nunca passou de uma empadinha, e isso gerou uma crise social, e essa crise social é a crise que leva ao discurso da abertura política. E aí, a partir dos anos 90, vocês vão ter o debate em torno das reformas macroeconômicas e a tensão entre inclusão e exclusão social. Em seguida, vem a questão da globalização econômica, e nas 2 últimas décadas vem as reformas microeconômicas, vem a discussão novamente sobre o desenvolvimento, crise financeira e crescimento, e, de repente, voltamos novamente a ter a questão do planejamento no atual governo, tentando recolocar em novos termos a questão do planejamento. Ou seja,
nós podemos perceber como, num determinado momento, essa ideia de ética de convicção e essa ideia de ética de responsabilidade, essa ideia de como é que o economista vê como é que o economista vê o jurista, como é que o jurista vê o economista, quer dizer, tudo isso, né, esteve presente nestes 20, 30 últimos anos, desde a reabertura da economia brasileira, ou desde a promulgação, 35 anos, da Constituição brasileira. Quer dizer, isso continua. Essa discussão que nós tivemos lá continua. É isto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e na semana que vem nós vamos ter de retomar essa discussão com um texto, não é? Sobre o poder do Führer, quer dizer, o poder... a ideia é tentar fazer com que vocês entendam como, no Brasil, o ato 1, o ato 2 e o ato 5, como esses três atos foram atos trazidos por Francisco Campos, no primeiro momento, e Carlos Medeiros da Silva, que depois foi ministro da Justiça e ministro supremo da Alemanha, trabalhando com a ideia de um constitucionalismo de exceção, com base numa ética de que os fins justificam os meios. Não é? É muito interessante, esse é o debate político. Eu precisei da aula de hoje para que vocês tivessem uma visão da economia, porque a partir daí é que vai ficar clara a aula da semana que vem. A aula da semana que vem é como é que os militares brasileiros passaram a pensar em 1968. O que é que aconteceu em 68? Em 68 não tinha o ato 1, só tinha um ato. Ato revolucionário, ponto. Depois é que veio o número 2, número 3, e aí se colocou 1. É exatamente esse argumento. Né? Quando nós fazemos, diziam os militares, uma revolução, nós temos duas maneiras de nos legitimar. Pelas regras do jogo, reconhecendo o direito que estava em vigor, ou então criando um direito novo. No passado, no ato 5, os militares dizem, nós tentamos permitir que o direito antigo continuasse, mas os opositores não tiveram a responsabilidade de jogar o jogo para que, de certo modo, fosse legitimado, mas deixasse o governo na nossa mão. Quando eles tentaram nos tirar, de nos jogar contra o povo, nós tivemos de fazer o ato 5. E o ato 5 significa, portanto, que agora é o poder revolucionário quem se autolegitima. Né? E aí ele se diz, para poder desenvolver o Brasil, nós precisamos nos autolegitimar. Esse desenvolvimento não veio. Portanto, eles também não se autolegitimaram. Portanto, aquela ideia lá atrás, da semana passada, do Roberto Campos, de uma legitimação a posteriori, também acabou não ocorrendo. Com isso, eu acho que termino a aula aqui. E chamo muito a atenção de vocês para o fato de que o debate dos militares no exercício do poder, principalmente como policymakers, é um debate que vale a pena ser retomado. Ele está sendo retomado. O fato do governo Lula, a meu ver, é um grande equívoco, não querer comemorar, para não desagradar os militares, fazendo o jogo dos militares, nos países como a Argentina, ou nos países como o Peru, ou nos países como o Uruguai, em que os militares foram punidos, em que não houve anistia, que ninguém passou a mão na cabeça dos militares, vejam como eles foram enquadrados e vejam como eles se comportaram. Aqui, qualquer coisa, os militares não querem ser punidos, querem o tempo todo a anistia. Né? Então, vejam, essa discussão é uma discussão que é preciso ser tomada. Houve um momento, como eu disse, que os militares, o governo Geisel, perceberam a importância de anistiar os professores universitários, sendo que muitos dos caçados não eram de esquerda. Né? Sendo que em alguns lugares, como foi a Faculdade de Medicina da USP, vários médicos livre-docentes denunciaram seus titulares, os catedráticos, dizendo, olha, esse pessoal é de esquerda, esse pessoal trabalha com saúde pública, porque no fundo eles queriam a cassação dessas pessoas para que as vagas fossem abertas e eles pudessem chegar a titular. Quer dizer, vocês têm um passado muito sujo, muito duro, muito difícil, muito imoral, e a ideia é não perder em vista, não perder de vista, não é isso que aconteceu. Essa é a ideia dessa aula. Aliás, no fundo, se vocês olharem, a segunda parte do curso, não é? Legitimidade a priori e legitimação a posteriori, se vocês, não, no fundo, tem um contraponto. A gente não está divulgando isso, mas tem um contraponto. O contraponto é 60 anos de ditadura. Estou fazendo uma avaliação um pouco mais crítica. Por isso que eu sugiro que vocês vejam o debate que foi travado pelo Zé Álvaro Moisés e por mim na USP, no Jornal da USP, na sexta-feira. Tá? É só vocês abrirem o Jornal da USP e clicarem em cima, vocês vão ver o que nós dizemos. Né? É isso aí. Raíssa? Ué, a Raíssa não está aí hoje também? Estou sendo abandonado aos poucos. Eric?
Eu fico sem saber o que eu faço, se eu desligo, se eu dou boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Não, o nome da Raíssa está, mas ela não está. Oi, professor, tô sim. Carrego, pode ficar tranquilo, já vou Não, copiar aqui o chat, tá? eu estou terminando a aula, esperando que vocês tenham entendido, né, qual foi o espírito da aula. Eu estou fazendo uma reanálise crítica, né, mas um pouco não ideológica, do que foi 64, e dos erros cometidos em 64 e coisas do gênero. Né? Quer dizer, isso é algo que eu acho que eu reputo ser importante. Eu nunca tinha dito, acho que para vocês isso, mas eu digo quando o Serrano, que é o diretor de comunicações da USP, me faz a pergunta: como é que foi a sua experiência vendo a ditadura do ângulo de um jornal? Né? Muitas pessoas que foram torturadas pela ditadura foram presas nos jornais. Não nos esqueçamos do que aconteceu com aquele jornalista da Visão, que foi Herzog, que foi morto. Não é? Eu não contei isto, mas, por exemplo, quando Herzog foi morto, aquilo era uma tentativa daquele grupo chamada Tigrada, Andy Geisel, de comandantes, passar por cima da autoridade do general Edinardo Dávila, matar aquele jornalista e tentar impedir a consolidação do governo Paulo Egídio, que era um homem liberal, que tinha um grande contato com o Geisel, eram muito amigos, e que tinha uma governabilidade pensada para interagir e abrindo caminho para que o Geisel conseguisse caminhar na linha vamos dizer, da distensão lenta, gradual e segura. A ideia de se quebrar o Herzog foi no sentido de se criar uma discussão que impedisse, vamos dizer, a continuidade daquele processo de distensão. Naquele momento, isso eu não contei. Naquele momento, minha mulher, naquele momento, trabalhava diretamente com o Mindlin, que era o secretário de Cultura, era uma das responsáveis pelo gabinete do Mindlin. Quando veio aquela crise da pressão dos militares da Tigrada do Segundo Exército para cima da TV Cultura, inclusive eu fui chamado, e ela também foi chamada, o secretário, que era o Mindlin, nos chamou e disse: vocês, por favor, saiam de circulação o mais depressa possível. Né? E assim, uma das pessoas que era para ser presa acabou sendo presa, um grande amigo meu, Marco Antônio Rocha, está vivo ainda, e ele foi levado pelo Rui de Mesquita, para o comandante do Segundo Exército, em que o Rui Mesquita dizia: eu estou sabendo que vocês estão atrás dele, estou acabando de vir do Hospital das Clínicas, a saúde dele é essa, eu estou constituindo um advogado, vocês querem fazer uma arguição, vocês vão fazer a arguição, enquanto vocês fazem a arguição, eu espero aqui fora. E o advogado está chegando e vai assistir a arguição. Depois vocês dizem o que vocês vão fazer dentro da legislação vigente. E temos todas as áreas do jornal ligadas para fazer denúncia em todos os jornais internacionais, porque na nossa redação vocês não vão entrar. Né? Bem ou mal, era um liberal que ajudou a fazer a Revolução de 64, ajudou a fazer o golpe de 64, é um daqueles que eu chamei na semana passada de um dos representantes do pensamento liberal sem raiz social. Ele tinha raiz entre os quatro Antônio, não tinha raiz social, né? Mas ele teve a dignidade de levar o Marco Antônio Rocha, que não tocaram nele em absolutamente nada. No Herzog deu aquilo. Ou seja, é isso que eu procurei passar para vocês. Raíssa, estou. Obrigada, professor. Muito obrigada, gente. Desculpem novamente o vídeo. Hoje eu caí várias vezes por conta da minha internet. Mas, muito obrigada, professor. Só lembrando que ainda temos mais a aula presencial, né? Mais 2 aulas, a próxima aula presencial. E ela vai ser transmitida também online para quem não puder participar. A aula online, desculpe, a aula virtual é a aula do dia 8, é isso? Isso, a aula presencial, que vai ser ao mesmo tempo, né? Essa aula presencial, ela Do vai dia ser... 8, a É Cláudia semana que vem, perguntou. não? Não, é outra Não, semana. já Né? é a outra, Ah, isso. tá. Você vai poder vir, Cláudia? Você perguntou, tinha. Então tá bom. Então tá, gente. Vai ficar assim a aula passada também no Google Classroom. Todas estão lá, tá? E depois elas sobem para o YouTube, tá bom? O que eu E gostaria de chamar a atenção de todos vocês é para o fato de que houve um momento, eu vivi esse momento, houve um momento em que, como eu disse, eu tive de passar uma semana fora de circulação. Né? Não podia sair de casa porque todas as pessoas que trabalhavam na área da TV Cultura ou trabalhavam na Secretaria de Cultura no governo Paulo Egídio, todas estiveram
todas estiveram sob risco de serem presas. Né? O próprio secretário, que era dono da Metal Leve, um desses empresários que eu citei na aula de hoje, que havia sido atraído pelo varguismo para montar a Metal Leve e fazer suprimento de autopeças, né? Era o secretário, também quase foi preso, muito pouco não deixou de ser preso. Né? Então, aquela passagem, aquele momento, foi um momento muito difícil, foi um momento extraordinariamente difícil. Como eu disse, né, havia ali um grupo que estava sofrendo uma série de pressões, porque, no fundo, a Tigrada não queria que o Geisel tivesse sucesso no projeto de distensão. Ele, num determinado momento, ele fracassou como presidente no campo da economia, mas ele foi importante no campo político. Né? Ele fez aquele acordo que eu já mencionei com vocês, com o Fauro. O Fauro tinha uma clara noção de que, né, ele precisava fazer um acordo para acelerar a queda da ditadura, sob pena de generais fracos assumirem e darem um golpe e, portanto, levarem ao que ele chamava de um banho de sangue no país. Ele teve essa visão, coisa que os advogados tradicionais não tiveram. Isso é importante. E foi por isso que o Fauro não se reelegeu como presidente da OAB. Foi o processo quando não se reelegeu. Com licença, professor, só complementando, a Cristiane pediu o link, eu compartilhei o link do Jornal da USP, e também tem um link importante que o professor citou hoje, que é da revista da FGV, também vou compartilhar aqui no chat novamente. O da revista da FGV é esse texto aqui, vocês encontram, acho que dá para baixar na internet, mas é esse texto aqui. É uma plaquete, quer dizer, eu faço a aula inaugural, foi quando a Fundação Getúlio Vargas lançou o seu projeto de mestrado, foi a primeira vez que houve um mestrado da Fundação Getúlio Vargas, tanto no Rio, São Paulo, na história da Fundação Getúlio Vargas, e quem fez a aula inaugural e quem ajudou a pensar o curso fui eu, mas eu fiz a aula inaugural e já tinha esse trabalho, que é o trabalho que você publicou, que é esse livro que está aqui, né? Direito, Autoritarismo e Mudança Socioeconômica, que é a análise desse contexto do segundo PND, com alguns estudos de caso. Né? Os estudos de caso que eu tenho são estudos de caso da Marinha, tentando no Brasil trabalhar com a questão de desenvolvimento tecnológico, quer dizer, o governo brasileiro trabalhando com o monopólio da comunicação digital e a compra de uma fábrica brasileira de geladeiras em Santa Catarina para uma empresa americana que o Geisel resolveu vetar, dizendo que o Brasil não podia perder a soberania brasileira nessa área de relé de geladeira. Né? São esses dois estudos que eu faço, e isso gerou uma grande discussão na época sobre, ou liderada pelo Roberto Campos, que era senador, a liberalização da tecnologia digital, ou o Estado, através da Secretaria Especial de Informática, controlaria tudo isso. Esse debate gerou uma discussão muito grande, da mesma maneira como nós tivemos o debate Roberto Simonsen e Eugênio Goudin nos anos 40, houve um debate entre Olavo Egídio Setúbal, que era a favor vamos dizer, da estatização da tecnologia, e Roberto Campos, que era a favor da liberação total. Na realidade, esse debate foi um debate travado no Senado, foi um debate travado pela Folha e pelo Estado, em que, evidentemente, tanto o Roberto Campos quanto o Olavo tinham seus respectivos ghostwriters que faziam os textos, que elaboravam os textos. Eu fazia o texto para o Olavo, e o Pedro Dutra, que é um grande advogado, fazia para o Roberto Campos. E depois nós sentávamos e ríamos, porque nós vimos um debate, é uma coisa interessante, quando você tem o debate, eles se empenham no debate, os dois, Roberto Campos e o Olavo, eram muito amigos, mas eles tiveram um longuíssimo debate, mas esse debate tinha de ser acertado do ponto de vista de conceitos, para uma redação mais clara. Né? E é interessante que ele tenha sido feito por dois professores de direito que trabalhavam, cada um para o outro, naquele momento. É interessante vocês terem essa noção, que a universidade tem essa percepção de que ela tem de se interagir com o que está sendo discutido no projeto de poder no Brasil. Esse período dos anos 60 é um período que marcou muita gente. Quer dizer, a minha geração podia ter sido diferente, ela podia ter sido, o que eu termino dizendo, eu não quis usar a expressão feliz, mas para vocês eu digo, a minha geração talvez não tenha sido feliz. A minha geração teve de viver com a tristeza da ditadura, teve de viver com a opressão. Eu digo no meu discurso de afastamento da USP
que eu consegui a proeza de ser professor de introdução ao direito, onde eu era obrigado a discutir teoria do Estado, introdução ao direito, filosofia do direito, e que eu tinha de discutir democracia, legitimidade e liberdade, entre 1973 até 1988, eu fui professor que dava essa matéria, né? Só que eu não vivia num país que não tinha nem liberdade, nem democracia, não tinha nem legitimidade. Quer dizer, eu era obrigado a dar um curso sobre algo que eu, como professor, não dispunha como cidadão. É isso que eu gostaria de ter passado para vocês. E, infelizmente, professor, muitas das coisas, das considerações no seu livro, na sua tese do doutorado, ainda estão recentes, então... Sim, elas são recentes. São altamente recentes. A ideia, aquela ideia que eu já mencionei para vocês, o ceticismo da razão, é o que permeia esse livro. É um livro amargozinho, um pouco amargo. Eu fui folheá-lo, relê-lo. Ele é um texto um pouco amargo. Esse é um texto, eu escrevi esse texto em 1980. Ele foi defendido no começo de 1981, portanto, esse texto tem mais de 40 anos atrás. 1980 era Figueiredo, ainda no começo esse livro começou a ser escrito em 1979, com Geisel ainda. E os estudos de caso que eu faço são os estudos de caso em que eu aproveitava, quando o jornal me pedia para fazer algo, eu fazia, mas eu também demorava mais tempo fazer o meu levantamento de pesquisa. Então, por exemplo, tive de fazer uma cobertura, sei lá, não me lembro direito agora, lá em Santa Catarina, foi a melhor coisa que eu quis fazer, ninguém entendia por que eu queria ir para Santa Catarina, porque eu queria conversar com o pessoal da Consul, da fábrica Consul, e discutir aquilo como estudo de caso. Então, esses estudos de caso são estudos que valem a pena, porque eles continuam, o debate continua até hoje. Sim, e a clareza da metodologia, principalmente que o professor utiliza, principalmente embasado em Weber, ela não morre, né? Então, a gente pode continuar replicando isso. Sim, porque o Weber foi decisivo para eu entender, primeiro, o que é o estamento militar. O que significa a ideia de os objetivos nobres da nação. Quer dizer, isso, para mim, sempre foi uma retórica absolutamente vazia. Eu só comecei a entender isso melhor na medida em que eu fui aprofundando as minhas leituras do Weber em matéria de teoria da burocracia e teoria da organização. Era algo que eu queria ter chamado a atenção de vocês para a minha fala. Eu fiz um roteirozinho na minha fala para sexta-feira, né? E uma das coisas que eu queria discutir é exatamente a ideia de nação como valor. Isso vai ser discutido ainda na última aula. Isso, perfeito. Então, muito obrigada a todos. Aguardamos vocês na próxima semana. E na outra, todos presencialmente, né? Quem não puder vai poder participar online. Mas vamos ter a oportunidade de ver o professor presencialmente. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo. Melhoras, viu? Boa semana para todos vocês. Obrigada.